Gary olha para baixo e pergunta por que eles não foram apreciados como os outros. Kay diz que eles foram escolhidos como cavaleiros faixa preta, porque em comparação com outros, eles têm algo especial neles. Ele colocou a mão no ombro dele. E diz que se quiser lutar abertamente com alguém, tem que acreditar que definitivamente consegue. Gary ficou vermelho por causa do que ele disse. Joga algumas pulseiras para todos e diz que eles podem usar. Ele segura uma dessas pulseiras e diz que, a partir de hoje, podem lutar como mais gostam. Ray olha para a tela da pulseira dele e mostra que sua classificação é 300. Seu treinamento está 100% completo para hoje. Ele acha que parece que essa coisa pode mostrar a classificação atual. De acordo com o Sr. K, a classificação vai ser atualizada todo dia depois que o treinamento for concluído. Alunos da mesma turma podem desafiar uns aos outros para lutar quando quiserem. Se um aluno com uma classificação mais baixa vencer, então ele recebe a classificação do aluno com a classificação mais alta. E quanto mais alta a classificação, mais recursos eles podem conseguir. Ray se levanta e pergunta quantos alunos eles têm no curso. Gary pensa sobre isso e pergunta. Provavelmente por volta de 300. Ray fica envergonhado com isso e acha que ele está na parte de baixo do ranking. Ele pergunta, que lugar ele tem? Gary ficou envergonhado com isso, e na pulseira dele tem que sua classificação é 1. A conclusão do treinamento para hoje é 100%. Dan ficou muito surpreso quando olhou para a pulseira dele e disse que todo esse tempo eles estavam discutindo quem estava em primeiro lugar, mas parece que era ele. Ele ri e diz que é muito engraçado. Primeiro e 300 lugares na mesma sala. Ele vai dar uma volta. Scavia da avaliação 3 olha para eles e diz que meninos são tão superficiais. Martha, de 89, riu do que ela disse. Ian olha para Monk e diz que ele parece muito feliz. Qual é o motivo disso? Ele olha para a pulseira dele e diz que não tem nada de errado. A pulseira dele diz que a classificação dele é 65. Uma garantia de 100% de treinamento para hoje. Monk acha que ele está sobrecarregado pela vontade de continuar trabalhando duro. 10 dias depois. Ray caminha pelo corredor e pensa que a caçada de hoje também não foi muito produtiva. Ele muito em breve vai absorver 100 pequenos cristais de fera. Ele entra na sala e Monk pergunta, em voz alta, o que ele quer dizer com isso? Graças a esses exercícios especiais, ele conseguiu melhorar sua classificação. Ele de fato melhorou sua classificação e está na 50ª posição. Gary diz que só acha que eles são superficiais e não o estão ajudando. Monk diz em voz alta que só porque ele não entende, isso não significa que eles são inúteis. Gary diz que conseguiu manter sua classificação mesmo sem esses exercícios. Ray pergunta o que está acontecendo. Dan diz que é a primeira vez que vê Monk tão animado. Eles estavam discutindo se o treinamento especial para se tornar faixa preta era útil. Então ele ficou interessado em quais exercícios eles estavam fazendo. Ray pensa sobre isso e diz que este é um treinamento especial. Ele acha que as habilidades de furtividade, assassinato e disfarce da faixa preta são, na verdade, o que Derry não é tão bom. No entanto, Monk mostrou um talento incrível neles. No entanto, Gary também tem razão. A formação básica dele é muito melhor do que a do Monk em todos os sentidos. Mesmo que as habilidades do Monk estejam melhorando rapidamente, Gary ainda continua sendo o melhor aluno. Monk diz que não vai deixar que ele menospreze os seus esforços assim. Gary pergunta se ele já disse alguma coisa dessas. Ele pode pensar o que quiser. Scavia chega até eles e diz que eles precisam parar com isso. Ray deveria falar com eles também. Ele percebeu isso e olhou para eles. Ele abriu os braços para os lados e perguntou por que não decidem tudo com um duelo. Dan ficou surpreso com a proposta e diz que é uma ótima ideia. Scavia estranhou e perguntou se eles estavam ali para separá-los ou o contrário. Monk dá risada e diz que está de acordo. Eles podem fazer uma batalha de classificação. Gary fecha os olhos e diz que não se importa, mas já que vão lutar, ele vai mostrar para eles se as habilidades que ele tanto valoriza são mesmo assim tão úteis. Algum tempo depois, os estudantes se reuniram na rua e perguntaram se queriam ir ver. Parece que tem uma batalha de calouros acontecendo lá. É aquele loiro? Com quem ele vai lutar? Ouviu falar sobre ele. É um azarão que também é faixa preta e parece estar bem ranqueado. Sebastian, o filho mais novo do cavaleiro Delbert, pergunta se eles vão brigar. O cara ao lado diz que não tem nada para ver ali. São só caipiras da cidade de Rance. Kali caminha ao lado dos alunos e diz que eles podem apostar. A estrela em ascensão da Academia Gary contra o monge azarão. Podem vir e ver quem consegue rir por último. Dan se aproxima dele e diz que está apostando 10 moedas de prata em Gary. Kali pergunta quem vai ganhar essa batalha. Scavia se vira para eles e pergunta como podem apostar em colegas de quarto.
Marta entrega-lhe 5 moedas de prata e diz que também vai apostar no monge. Talvez dessa vez ele a surpreenda. Callie agradeceu a confiança. Scavia ficou surpreso com isso e pergunta: por que ela está apostando também? Ela se vira para Ray e pergunta se ele acha que Monk tem uma chance de vencer. Cal chega ao centro da arena e diz que o momento que todos esperavam chegou. A tão esperada batalha começará muito em breve. Eles testemunharão esse momento juntos. Ray pergunta se ela acha que vai vencer Gary também. Cal levanta a mão e diz que vai começar a batalha. Ele abaixa a mão e diz que podem começar. Ambos correm um em direção ao outro para lutar. As pessoas que assistem se alegram e torcem por quem apostaram. Quando os alunos começam a lutar, Ray diz que Gary é muito talentoso e conhece bem diferentes técnicas. Professores da academia também estavam entre os presentes. E Monk se esforçou mais do que qualquer outro no seu treinamento especial. Podemos dizer que agora, para Gary, ele é o oponente mais apropriado. Monk golpeia muito forte com a espada, fazendo com que uma grande nuvem de poeira suba. Ele segura a espada, olha para o adversário e acha que o pegou. As pessoas que assistem perguntam: ele perdeu? Ele devia esperar, não devia ter tanta pressa. Monk ficou surpreso quando notou que o oponente conseguiu bloquear esse golpe. Gary canaliza energia na espada para bloquear o golpe e diz que ele podia desistir, que não conseguiria derrotá-lo. Ray observa a luta e diz que apesar da técnica de Monk ter melhorado bastante, tanto que Gary teve que tomar cuidado. Ele boceja e diz que mesmo assim, ainda acredita que consegue vencer o Gary. Scavia olha a batalha deles e diz que parece ter uma lacuna no treinamento básico que não consegue ser compensada por treinamento de especialização em curto prazo. Monk desfere vários golpes tentando atingir o adversário, mas não consegue e fica irritado por isso. Gary olha e diz que agora é a vez dele. Ele dá um golpe muito rápido com a espada e quebra a espada de Monk. Ele ficou assustado quando notou um pedaço da espada voando para o chão e perguntou o que era aquilo. Este fragmento de espada cai no chão com um forte barulho. Gary se vira para ele e diz que acabou. Monk caiu de joelhos e perguntou: como isso aconteceu? Gary se prepara para deixar a arena e diz que é muito triste, mas essa é a realidade. Monk rangeu os dentes devido à dor, pegou sua espada quebrada, liberou energia nela e disse que este não é o fim. Ray se surpreende quando percebe e pergunta o que é. Monk corre em direção a Gary, que está de costas para ele, ainda canalizando sua energia e dizendo em voz alta que ainda não terminou. Scavia se preocupa com isso e diz em voz alta que ele deveria tomar cuidado. Marta grita com Monk e diz que ele tem que parar. Ele quase acerta Gary no pescoço com sua espada quebrada. Quem percebe isso no último instante? Ele se vira e nota que alguém parou esse golpe com a mão, segurando a espada e o sangue que escorre de sua mão. Os alunos que estavam assistindo ficaram muito surpresos com o que viram. Ray foi quem parou com esse golpe e disse que tinha que parar. Monk ficou muito assustado quando voltou a si, largou a espada e pediu perdão. Scavia acha que ela nem percebeu o que estava acontecendo quando Monk correu para Gary, mas Ray se mexeu muito rápido. Como ele fez isso? Monk está muito constrangido com o que aconteceu e diz que está muito arrependido pelo que acabou de fazer. Ray diz que está tudo bem, é só um arranhão. Monk diz que foi porque foi impulsivo demais. Se ele não tivesse impedido Monk, ele definitivamente estaria com grandes problemas. Os alunos que seguiram isso perguntam: então, quem ganhou? Ele não sabe, mas parece que Gary ganhou. Quem disse isso? Se o tiro dele não tivesse sido bloqueado, ele definitivamente teria tido dificuldades. No entanto, a batalha acabou antes mesmo disso. Callie diz que eles não deveriam ficar tão chateados. Isso ocorre porque uma terceira parte interveio na batalha. O resultado dessa luta será anunciado mais tarde, e então eles poderão receber seu dinheiro de volta. Os alunos jogam lixo nele e perguntam: ele fez isso de propósito? E agora é a vez deles de brincarem. Ele não devia ficar cobrando apostas se ia fazer isso. Callie diz que eles deveriam se acalmar. Ele falou que ia devolver o dinheiro de todo mundo. Ray olha para isso e fica em silêncio. Os alunos falam bem alto que tem que parar com isso. Ele já falou isso desde o começo. Só pode dar problema. Qual o sentido dele devolver o dinheiro deles agora? Afinal, ele ganhou. Eles têm que sair da academia, bando de malucos ruivos. Alguém joga uma pedra e acerta a cabeça do Ray. Depois disso, ele cai e o Gary pega ele e grita. Os alunos insatisfeitos falam que essa maldita gente ruiva tem que sair da academia. Monk fica entre os alunos e pede para eles se acalmarem. Os alunos não querem ouvir ele e falam para ele calar a boca e cair fora.
Gary pergunta, como é que ele tá se sentindo? Ray fala que tá bem. Martha levanta no meio dos alunos e fala que acabou o jogo e que eles não devem se preocupar. Scavia fica ao lado dele e diz que não devem fazer isso. Um dos alunos pega um tijolo na mão, sorri e diz que queria usar algo maior. Alguém joga uma pedrinha e derruba o tijolo da mão dele. Monk foi quem fez isso e pede para ele não fazer. O cara se irrita e diz que é tudo porque ele é muito sem talento. Ele lembrou. Monk diz que Ray não tem culpa do que aconteceu. Sebastian olha para tudo que está acontecendo com muita raiva. Os alunos continuam a atirar pedras em Ray e dizem que ele é vil e que devia sair da academia. Essa aberração nunca devia ter nascido. O problema é que ele está aqui. Então, ele tem que sair daqui. Ray fica muito irritado com isso e se pergunta por que isso está acontecendo de novo. Essas pessoas sujas são todas iguais. Alguém diz que eles tinham que parar com isso. São todos colegas de sala. Como ele está se sentindo? Alguém diz que não quer ser colega desse aberração. Ray fica muito bravo e acha que os insultos que escutou são como veneno gosmento que o envolve e sufoca. Ele treme de raiva e os alunos dizem que ele é um maluco ruivo. Ele é um idiota imundo. Ele não deveria perder tempo deles e sair daqui. Ray começa a se encher de fúria e acha que a culpa é toda deles. Alguém vem até eles e fala alto que eles deveriam se acalmar. Os alunos se viram na hora para quem falou isso. Eles olham para o Winford que está passando no meio deles e falam que essa é a mesma noite. O que ele está fazendo aqui? Ele também apanhou? Ele não devia falar bobagem. Isso não pode acontecer. Gary fala que o Ray perdeu muito sangue e precisa de atendimento médico o mais rápido possível. O Winford chega perto dele e com uma cara preocupada fala que pode ajudar a estancar o sangramento. O Ray dá de ombros e fala que não precisa fazer isso porque é só um arranhão. Ele se vira sozinho. O Winford olha para ele e fala que a mãe dele chegou. Ray ficou muito surpreso quando soube dessa notícia. Algum tempo depois, Scarlett caminha no salão da academia e olha pela janela. O filho dela vem correndo até ela e a chama em voz alta, o que chama a atenção dela, e ela se volta para ele. Ray olha para ela e diz surpreso: "Realmente é você?" Scarlett chega até ele e diz: "Faz muito tempo que não nos vemos, você cresceu muito." Ray concorda e diz: "Você ficou mais alto." Winford fica na entrada deste salão e escuta o que eles dizem. Scarlett quer dizer alguma coisa, mas Ray a interrompe e diz: "É melhor não falarmos dele." O fato dela ter chegado significa que o pai dela está melhorando? Scarlett diz que o pai dela se foi. Ray fica muito surpreso com isso e pergunta: "Seu pai morreu?" Ela fica sem graça e diz: "Não é bem assim. Eu não quis dizer isso." Ela não queria dizer isso de jeito nenhum. Ela queria dizer que ele deixou a casa deles e partiu da aldeia. Ray pergunta: "Como assim ele partiu? Não estava ele acamado após contrair a peste das sombras? Como ele poderia de repente se mover sozinho?" Winford escuta isso e pensa que não teve a coragem de contar toda a verdade sobre a peste das sombras. A maioria dos infectados morre dentro de um ano e apenas alguns, como Jack, sobrevivem. Entretanto, no fim, os sobreviventes mais fortes são escravizados pela doença e tornam-se seus disseminadores ativos. Isso tem acontecido por muitos anos. Scarlett diz que, na realidade, ela descobriu por acaso que seu pai lutava contra a peste das sombras nas últimas 10 anos. Há algum tempo. Ela anda pela cozinha à noite com uma vela na mão. Ela ouviu um barulho e isso chamou sua atenção. Jack está sentado à mesa e uma lata de tinta rola pelo chão ao lado de seu pé. Scarlett foi até ele, viu-o sentado à mesa escrevendo algo e chamou-o alto. Jack vira-se para ela e chama seu nome. Eles se abraçam e Scarlett, muito alegre, diz que finalmente ele acordou. Isso é maravilhoso. Jack desmaia e diz que ela não pode fazer isso porque ele está perdendo o controle novamente. Ele pede para que ela o mate. Por conta do que ouviu, o humor de Scarlett piorou imediatamente. Ela começou a chorar e uma expressão de horror surgiu em seu rosto. Ela se afasta dele e diz em alto e bom som que nunca fará isso. Ela não vai conseguir fazer isso. Jack olha para ela e quer pedir para que a mate novamente, mas para. Ele subitamente piorou e grita alto de dor, e seus olhos estão tomados por uma energia escura. Ele agarrou a cabeça e gritou alto de dor. Scarlett está muito preocupada com isso. Liga para ele em alto e bom som e pergunta o que está acontecendo com ele. Jack grita alto de dor enquanto seu corpo começa a mudar, e uma energia escura irrompe de seu corpo. Ele continua gritando alto e liberando essa forte energia, que empurra Scarlett e a vela que ela trouxe para longe. E suas roupas são rasgadas devido às mutações.
Por causa da vela caída, o quarto em que eles estavam começou a se acender, e Scarlett caiu no chão e começou a chorar. Jack pede que ela o mate o mais rápido possível. Ela se vira para ele com lágrimas nos olhos e grita o nome dele. Jack, que tá possuído pela energia das sombras, vai na direção dela e pede que ela o mate. Os olhos dele tão completamente tomados por essa energia, e diz que ela tem que matá-lo mais rápido. Agora. Ray diz que, no entanto, nunca conseguiu fazer isso. Scarlett fica preocupada com o que aconteceu e diz que o pai dele deixou uma coisa para ele. Ela entrega a carta e diz que por isso achou importante pelo menos entregar pessoalmente para ele. Ray abre essa carta e pergunta se ele deu isso para ele. Nessa carta, Jack escreveu que estava muito arrependido de não poder ver ele crescer. Desde o momento que ele e a mãe dele conheceram ele, eles sabiam que ele era especial. Ele sabe que ele foi aceito na Academia Knightley, e ele tá se esforçando muito. Ele tá muito orgulhoso dele. Ele tá muito arrependido de não poder mais estar com ele, mas ele espera que ele possa fazer o que quiser nessa vida. Ele é grato a ele por ter se tornado filho deles. Eles o amam muito. Ray tenta conter a raiva e diz que seu pai é idiota. Ele acha que isso é como uma carta de suicídio. Que absurdo é esse? Ele irá encontrar um jeito de salvá-lo de qualquer jeito. Um tempo depois. Ray deita em seu quarto com a mão na cabeça. Ele lembra quando, há algum tempo, Scarlett disse que iria procurar o pai dele. Não importa em que ele se transforme, ela com certeza o encontrará. Ela promete isso a ele. Ray diz que, neste caso, ele irá com ela. Scarlett nega e diz que ele tem muitas coisas para fazer, e além disso, parece que o pai dele também seria dessa opinião. Ray quer argumentar, mas ela o interrompe e diz que está muito feliz em vê-lo de novo. Ele não precisa se preocupar com eles. Ele só precisa fazer o que tem para fazer. Dizendo isso, ela o abraça e acaricia sua cabeça. Na real, Ray fechou o zoinho e pensa que já se passaram 10 anos inteirinhos e ainda não conseguiu fazer nada. Além disso, as pessoas ao redor dele não melhoraram em nada. Ele não conseguiu vingar a morte do seu povo e não conseguiu proteger quem ele queria. Tudo isso o deprime muito. A porta do quarto se abre e Gary entra e o nota. Ele se aproxima do Ray e pergunta, já que ele já voltou, se ele já viu sua tia. O que ela disse? Como está a condição do seu pai? Ray deixa o quarto e segue com ele. Gary olha para ele com preocupação e percebe que algo está errado com ele. Ele se vira e nota uma nota que caiu no chão. Ele começa a ler, mas não percebe que alguém se aproximou dele e está pegando esta nota. Dan pegou esta nota, ri, e diz que parece que, como ele fez uma cara tão séria, deve ser uma carta de amor de alguma menina. Gary fica muito envergonhado com isso e diz que ele deveria dar a ele. Dan o abraça e diz que ele não deveria ser tão envergonhado. Ele deve deixá-lo ver seus martírios de amor. Gary se recusa e diz que disse que não era uma carta de amor. Ele deve devolvê-la a ele. Scavia está com os outros habitantes desta sala e pergunta o que eles estão fazendo. Estão discutindo uma carta de amor? Gary diz que é uma carta que foi dada a Ray. Isso a surpreendeu muito, e ela pergunta o que ele disse. Algum tempo depois, ele explicou tudo a eles, e diz que foi isso que aconteceu. Scavia diz que descobriu-se que o Padre Rei foi infectado com a peste das sombras. Dan diz que não consegue acreditar que esse cara teve uma infância tão difícil. Parece que deveriam ter sido mais gentis com ele. Monge está preocupado com o que ouviu e está preocupado por ele. Algum tempo depois, Ray caminha pelo refeitório onde estavam os outros alunos. Scavia se aproxima dele e diz que é uma grande coincidência que eles se encontraram. Ele vai jantar? Marta se aproxima dele do outro lado e se oferece para ir com eles. Isso confundiu um pouco Ray, e ele olha para ele sem entender. Depois de algum tempo na sala, ele vê as coisas dele bem dobradinhas na cama e pergunta o que houve com a cama e as roupas dele. Dune pergunta o que ele achou da Scavia. Ela é uma boa menina, não é? Ian chega perto dele e fala que foi ela quem tentou. Ray ficou sem graça com o que estava acontecendo e com a péssima atuação deles. Ele ficou muito constrangido com o que aconteceu e se perguntou o que rolou com aqueles caras. No dia seguinte, Gary colocou um buquezinho de lírios recém-colhidos no criado mudo e estranhou quando viu Ray perguntando se eles estavam fazendo aquilo de novo. Gary fala que só achou que olhar para flores fazia as pessoas se sentirem melhor. Ele acha que não. Ray fica muito sem graça com isso e pergunta para ele se ele não tinha se apaixonado por ele, né? Gary ficou muito confuso com aquilo e pergunta: como isso seria possível? Ray fala que estava querendo perguntar para eles há muito tempo. O que vocês andam fazendo hoje em dia?
Gary fica preocupado com o que rolou, pede desculpas e fala que foi tudo porque ele leu a carta dele sem querer. Ray fica envergonhado por isso, o chama pelo nome e quer dizer alguma coisa para ele. Gary diz logo que se arrepende. Ele é realmente muito culpado por isso. Uma carta é uma coisa pessoal. Ele não devia ter lido. Ele não convidou ninguém especificamente para lerem sua carta juntos. Só aconteceu assim. Resumindo, ele é o único culpado por tornar pública toda essa informação pessoal. Ele pede desculpas de novo e quer lhe dizer alguma coisa. Ray sorri largo e diz que ele está grato a todos. Gary fica feliz com isso e pergunta se ele estava com raiva. De repente, os dois ouvem alguém dizendo alto que eles têm que trazer isso mais rápido. Eles têm que sair da frente mais rápido. Ian e Dan trazem o monge ferido para dentro da sala e ele diz que eles já estão na sala, então ele tem que esperar um pouco mais. Scavia fica preocupado com isso e diz que tem que colocar ele na cama. Gary olha para eles e pergunta o que significa tudo isso. Dan diz que é tudo por causa desse cara chamado Sebastian. Ele provocou o monge e arrumou uma briga de ataque com ele. Ray ficou surpreso com isso e pergunta: eles tiveram uma briga de ataque? Não termina quando um dos lados aceita a derrota? Como ele poderia se machucar assim? Dan diz que o monge estava inconsciente. Era tarde demais para admitir a derrota. Mas esse cara não parou. Ele continuou batendo nele. Ele claramente fez isso de propósito. Quando o monge foi deitado na cama, chamou por Ray. Ele imediatamente se aproximou e perguntou se queria lhe dizer alguma coisa. O monge pede desculpas a ele por não poder ajudá-lo hoje em dia. Só arrumou a cama. Scavia diz que parece que ele quebrou braços e pernas, e eles precisam chamar um médico imediatamente. Ian concorda, e diz que então correrá para procurar um médico. Ray silenciosamente olha para o monge muito espancado. Ele se levanta e sai da sala com uma expressão muito séria. Gary se vira para ele e pergunta para onde ele vai. Ray se vira para ele e com uma expressão de muita raiva, diz que é claro que vem vingar o monge. No corredor, Gary segura na mão dele e diz que ele devia esperar. Ele não devia ser tão impulsivo. Ray olha para ele e pergunta se ele quer ir com ele. Gary fala que também gostaria de vingar o monge, mas Ray pergunta qual é o mas. Para ele, só tem uma lei. Olho por olho. Scavia chega perto e fala que é porque o Sebastian é membro da família Delbert. Gary concorda e fala que ele é o filho mais novo desse cavaleiro, então não podem se dar ao luxo de mexer com ele ou com os amigos dele. Ray sai andando e pergunta: e daí, como ele começou, merece ser vingado. Gary levanta a voz e pergunta se ele ainda não entendeu. Não é a primeira vez que ele faz isso. Ninguém na academia inteira quer se meter com ele. Pode até ser expulso. Ray acena para eles e fala para não se preocuparem. Ele não é tão burro assim. Quando ele passar nas eliminatórias oficiais, vai poder se vingar dele direito. Scavia fica preocupado com ele, assim como Gary, e chama ele bem alto, tentando impedir. Depois de um tempo na rua, alguém diz para o Eric que ele está mandando bem. Ele deve continuar com o mesmo espírito. Sebastian passa por pessoas do seu grupo que estão treinando juntas. Dois caras notam o rei e perguntam: ele não é um deles, certo? Eles estão treinando aqui, então se ele precisar de alguma coisa, vai ter que esperar. Ray pergunta de quem é o Sebastian. Os caras perguntam: ele está procurando por ele? Ele não lembra de ter tido um amigo ruivo, lembra? Se ele estiver mentindo, é melhor que saia daqui. O cara fica bravo quando percebe isso e pergunta o que está acontecendo. O cara percebe Eric se aproximando e diz que esse cara decidiu invadir. Ele disse que estava procurando pelo Sebastian. Eric diz que não conhece o maluco ruivo. Os pais dele não ensinaram educação pra ele? Ele fica muito bravo e pergunta se ele realmente não consegue ver que eles estão treinando. Ray pergunta se ele é o que ele estava procurando. Se não for, então ele não precisa. Eric ficou muito bravo com ele e quer lhe dizer algo, mas Sebastian o chamou e impediu. Ele estende a mão e diz com um sorriso que é ele quem procura. Olhando para a faixa preta, ele pode supor que está aqui por causa do camarada. Ray diz que agora que encontrou a pessoa que precisa, não há necessidade de se entregar a todo tipo de bobagem. Ele apertou a tela de sua pulseira e disse que deveria aceitar seu desafio. Sebastian percebe a janela do sistema que apareceu no ar e pergunta se ele decidiu fazer isso imediatamente. Na janela do sistema está escrito que Ray Tyrone, classificação 280. Uma solicitação para uma partida de classificação foi enviada. Ele quer aceitar essa oferta? Sebastian ri, pede desculpas e diz que é melhor esquecer. Ray o encara e pergunta se ele está com medo. Sebastian está prestes a desistir dessa luta e com um grande sorriso diz que vendo sua classificação,
Ele realmente não acha que há qualquer sentido em eles brigarem entre si. Ele pensou que esse cara faixa preta era apenas um cara inteligente e comum mesmo entre eles, mas nunca imaginou que ele seria tão teimoso. Ele pede desculpas e diz que não teve a intenção de machucá-lo. Talvez essa seja a diferença natural entre as pessoas de famílias comuns e eles. Ele vira-se e diz que não quer que isso aconteça novamente, então ele deve simplesmente ir embora. Eric diz que ele tem que esperar. Alguém como ele talvez não queira brigar com ele, mas ele está totalmente bem com isso. Ele sorri e diz que atualmente está em 9º lugar. Então, se ele puder vencê-lo, talvez depois outros queiram aceitar o desafio dele. Ele vira-se e pergunta se ele se importa. Sebastian sorriu e disse que não se importa. Ele pode fazer o que quiser. Ray pergunta se ele pode derrotar esse cara. Ele aceitará o desafio dele? Sebastian diz que primeiro terá que derrotá-lo. Os estudantes se reuniram ao redor deles e disseram que agora haverá uma briga de novo. E também uma pessoa incrível. Eles assistiam todos os dias como alguém desafia os outros. Ele espera que essa luta dure mais tempo. Ray fica sem uma arma e diz que eles devem parar rapidamente esta conversa inútil e começar. Eric pegou sua espada de madeira e disse que não deveria chorar mais tarde e não procurar alguém que o vingasse. Um dos alunos pergunta por que esse cara de cabelos ruivos não tirou a espada. Eric corre para atacar e acha que esta é a oportunidade perfeita para se exibir, usando o mesmo truque que aprendeu. Sebastião sorriu quando viu o que estava prestes a fazer e disse que estava no repertório dele como sempre. Ele está intimidando os mais jovens novamente. Eric continua a correr em direção ao adversário e diz o que ele está prestes a receber. Ele ataca rapidamente com sua espada, mas Ray facilmente desvia do golpe. Eric ficou muito surpreso com o que aconteceu e se pergunta como ele conseguiu desviar. Ele balança a espada novamente e diz que este não é o fim. Ele continua tentando acertar ao menos um soco e pergunta se é assim que ele continua fazendo isso. Ele continua tentando atacar, mas nunca consegue. Eric percebe que Ray está atrás dele e acha que esse golpe é o ataque mais rápido dele. Então, como ele conseguiu lidar com isso? De repente, Ray dá um soco no rosto dele com muita força e ele perde a consciência imediatamente. Eric foi arremessado muito longe por causa de um golpe tão forte. Os alunos que acompanharam essa luta ficaram surpresos com isso e se perguntaram como isso era possível. Eric está caído no chão com um hematoma enorme no rosto, tremendo de dor intensa e com espuma saindo da boca. Ray se vira para Sebastian, aponta o dedo para o oponente e pergunta se ele agora está bom o suficiente para desafiá-lo. Os alunos que correram até Eric o chamaram e disseram que ele precisa ser levado para a enfermaria urgentemente, por um bom motivo. Sebastian pergunta qual é o sentido de derrotá-lo. Ray sacou um par de cristais e diz que, se ele vencer, esses 2 cristais do monstro do meio serão dele. Sebastian se surpreende com isso e pergunta se esses são os cristais do monstro médio. De onde ele tirou isso? Se ele arranjasse cristais de uma fonte desconhecida do nada, ele teria um monte de problemas. Ray diz que seus pais são mercenários, então deram isso a ele. E agora? Ele ainda tem a chance de conseguir antes que os transforme em armas e equipamentos. Sebastian concorda e diz que aceita o desafio dele. Mas ele tem mais uma condição. Essa luta vai ser em público porque ele não quer que ninguém pense depois que ele tomou esses cristais de fera dele à força. Ray concorda com isso na hora. Algum tempo depois, os alunos se reuniram perto da arena e dizem para o Sebastian que ele é o melhor. Ele vai derrotar esse ruivo fácil. Kali caminha ao lado do Ray e pergunta se ele vai mesmo lutar contra esse cara. Ele escutou dizer que esse cara tá em 2º lugar no ranking. Se isso for verdade, ele não acha que seja uma boa ideia. Mesmo que ele planejasse acertar o jackpot apostando na própria derrota, esse cara não vai mostrar nenhuma misericórdia. Ray diz que ele não deve se preocupar, que colete as apostas e faça o que ele manda. Kaylee aceita e diz que mesmo assim não vai conseguir detê-lo. Eles dão um soco um no outro e ele diz que então ele tem que prometer que pelo menos vai bater até fazer esse cara sangrar. Ray diz que vai fazer isso com certeza. Kaylee anda até do lado dos alunos e diz que podem fazer uma aposta. Um cavaleiro faixa preta, o Ray, contra um cavaleiro faixa branca, o Sebastian. Qual dos dois vai vencer? Podem fazer uma aposta e ver o resultado. Dan olha para a arena e pergunta quanto tempo eles acham que o Ray vai aguentar. Ian diz que torce para que ele não se machuque. Scavia diz que ela tem uma opinião completamente diferente sobre essa situação. Dan vira para ela e diz que o amor é tão ofuscante. Ela ficou muito constrangida com isso e perguntou o que ele estava dizendo. Como ela pode gostar desse Ray? Não é nada disso. Se ele não perceber quão forte ele vai perder todo o seu dinheiro. Gary olha para a arena.
E pensa, em vez de se preocupar se Rei pode ou não fazer isso. Ele está mais preocupado se o Cavaleiro Delbert ficará furioso depois desta batalha. Ao mesmo tempo, Sebastião está na arena e diz que os filhos de cavaleiros se tornarão cavaleiros e os filhos de camponeses se tornarão camponeses. Essa é a essência da desigualdade de classes. Ele sabe que derrotou Eric e isso lhe dá alguma confiança. Porém, graças a essa batalha, ele rapidamente percebe quão grande é a diferença entre eles. Ray diz que ele pode guardar seus discursos para o pessoal ao redor. O cara que está entre eles diz que os dois lados devem tomar seus lugares. Ele começa a contagem regressiva, e Sebastian de imediato tomou posição de luta, pegando a espada com as duas mãos. Os alunos olham com apreensão para a arena onde a batalha entre os dois estudantes está prestes a começar. Quando a contagem regressiva acaba, Ray puxa a máscara sobre o rosto e segura a espada em uma das mãos. O cara diz que eles deveriam começar a briga, e o Sebastian imediatamente corre para atacar e está prestes a atacar com a espada dele. Ele desfere um golpe muito forte que levanta uma nuvem grande de poeira, e o Gary imediatamente grita pro Ray porque fica muito preocupado com isso. O Sebastian se vira e fala com um sorriso que ele teve sorte. Normalmente, só a partir dos primeiros segundos a batalha não passa do primeiro ataque dele. O Ray olha pra ele e fala que ele ainda não teve sorte nenhuma. No mesmo momento, aparece um risquinho no rosto do Sebastian, que ele chama a atenção. Ele passa a mão, dá risada e fala que o corte não foi muito fundo. Se todos os ataques dele continuarem sendo só nesse nível, então nesse ritmo, ele nunca vai derrotar ele. O Ray pergunta por que ele fala tanto. Ele ganhou todas as batalhas dele com a boca? O Sebastian fica magoado com isso. Ele corre muito rápido pra cima dele e fala que foi sorte dele mesmo. Ele ataca com a espada, mas o Ray desvia do ataque fácil. Sebastian ficou surpreso quando percebeu que tinha mais 2 ferimentos no rosto e braço. Dan fica surpreso com isso e pergunta se foi só o ataque de Ray. Por que Sebastian parece ter sido atingido antes de atacar? Ian ficou surpreso com o que aconteceu e diz que não sabe disso. Ele também não teve tempo de notar nada. Gary olha para a arena e se pergunta quando ele aprendeu isso. As técnicas que ele acabou de usar para evitar os ataques de Sebastian são parecidas com as de Serkai. Ele olha para Ray e imagina como o professor deles faria isso. Sebastian solta a energia dele e diz que agora vai ver como ele desvia disso. Os alunos que estão assistindo a essa luta falam que tem que ver. Ele juntou energia Kai na base da espada. Hoje eles vão ver uma coisa realmente interessante. Sebastian corre em direção ao oponente com energia forte e vai dar um golpe com a espada. Ele dá um soco, mas Ray conseguiu desviar do ataque de novo. Sebastian sorri e fala que era isso que achava que ele ia fazer. Ele deve continuar. Ray surpreendeu-se quando notou a energia Kai de repente aproximando-se dele. Sebastian liberta mais 2 correntes da sua energia e pergunta se consegue combatê-la. Ray corre pela arena e bloqueia os ataques Kai do seu oponente. Os alunos ficaram surpresos com aquilo e dizem que Sebastian tomou a iniciativa. Ele teve de dar uma boa luta ao pequeno ruivo maluco. Dan surpreendeu-se com aquilo e diz que isto é muito mal. Se ele continuar a atacar Ray no mesmo espírito, então mais cedo ou mais tarde ele vai chegar até ele. Este maluco é demasiado cruel. Ian está muito preocupado com o que se passa na arena. Gary diz que não precisam de se preocupar. Ele acha que Ray vai ficar bem. Dan pergunta o que quer dizer com isso. Scavia diz que devem observar com mais atenção. Quem está realmente a perder terreno não é Ray. Sebastian cai no chão com muitos pequenos ferimentos por todo o corpo. Ele está com muitas dores e pergunta por que está isto a acontecer. Dan ficou muito surpreendido com aquilo e pergunta como é isso possível. Ray não estava apenas desviando o tempo todo? Gary olha surpreso para isso e diz que é bem o contrário. Na verdade, ele atacou. Dan ficou muito surpreso com o que ele disse e pergunta: quando ele fez isso? Ele não percebeu nada. Gary diz que toda vez que Ray desvia do ataque de Sebastian, ele faz pelo menos um contra-ataque. Ele constantemente tentava exaurir seu inimigo para que finalmente parasse de se segurar. Sebastian se levantou e disse com muita raiva que nem seu pai o havia espancado assim. Ele vai destruí-lo. Ele corre para o ataque, balança a espada e grita alto antes de atacar. Ray desviou de seu ataque e deu um soco em seu rosto, fazendo o sangue escorrer de suas feridas. Dan ficou muito surpreso com o que aconteceu e perguntou se ele realmente fez isso. Scavia diz que Ray claramente tem uma chance de terminar isto aqui e agora. Mas por que ele? Gary entendeu o que ela quis dizer e disse o que pensava. Ele faz isso de propósito. Ele olha para a arena, imaginando Ray como um dragão, e pensa que isso é como uma fera brincando com a presa.
Ele está simplesmente torturando o oponente. Afinal, ele queria vingar Monk. Sebastião chora pelo que ele fez na sua cara e pergunta a esse idiota estúpido como ele ousou fazer isso. Ray não lhe responde e simplesmente desfere outro golpe em seu rosto com sua espada. Sebastião agarra a face e grita bem alto porque dói a boca. Ele tem que esperar, não se atreve a sair tão facilmente. Se tivesse alguma coragem, acabou. Ele pode se considerar um defunto. Os alunos de faixa branca olham para o que aconteceu surpresos e escutam o que ele diz. Ray brandiu a espada e disse que as palavras de gente como ele são palavras ocas para ele. Sebastião percebe que ele estava prestes a acertá-lo no rosto e diz que ele devia parar. Ele está prestes a dizer que desiste, mas não tem tempo. Ray não o ouviu e golpeou na face com a lateral da espada com uma força enorme. Ele continua a socar na cara e acha que ele não deve admitir a derrota, porque ele quer que ele receba o que Monk lhe deve inteiramente. Scavia olha preocupado e diz que isso pode dar problema. Gary concorda e continua se isso continuar assim. Não dá tempo de terminar, pois alguém entrou nas arquibancadas e mandou parar. Ray ouviu essa voz e parou imediatamente. Monk, respirando pesado por causa do cansaço, pede para ele parar. Ray se vira para ele e se pergunta por que ele está falando isso. Por que ele quer que ele pare? Sebastian percebe que ele parou de bater nele constantemente e imediatamente diz que está desistindo. O cara diz que a luta acabou. O vencedor, Ray Taring. Os alunos correm imediatamente até Sebastian, chamando-o e perguntando como ele se sente. Gary corre em direção ao Ray e chama por ele, mas ele corre muito rápido e some da arena. Alunos de faixa branca correm até Sebastian e dizem que devem levá-lo para a enfermaria primeiro. Suas feridas precisam ser costuradas rapidamente. Ele se irrita muito com tudo o que aconteceu, afasta-os e diz que eles devem deixá-lo. Ele está tremendo por causa de sua raiva forte por Ray Taring e diz que eles ainda verão quem venceu quem. Após um tempo, o conselho se reuniu no último andar do prédio central da academia. Alguém disse que não deveríamos deixar tudo ficar impune. Serkei disse que acha que deveria se acalmar. Se olharmos para essa luta do ponto de vista de um cavaleiro, então Ray Taring não quebrou nenhuma regra. Ele fez um gesto com a mão e, voltando seu olhar para Delbert, disse que ele não deveria ignorá-los. Ser Delbert bateu com a mão na mesa com raiva e disse que, se tivesse ignorado as regras, já teria vencido essa desgraça há muito tempo. Eles deveriam ter visto no que ele transformou seu filho. O rosto dele está todo ensanguentado. Os anciões permaneceram em silêncio, e Sir Delbert exclamou que ele fez isso de propósito. Ele já nasceu um demônio. O ancião Gibby disse que ele acha que o cavaleiro Delbert estava certo. Se a profecia se cumprir, o garoto ruivo destruirá todos os reinos existentes. O outro ancião pigarreou e disse que gostaria de acrescentar alguma coisa. A profecia também dizia que o menino ruivo poderia se tornar o salvador do mundo. O ancião Gibby, que estava sentado do outro lado da mesa, se dirigiu a ele como ancião Fung e perguntou se ele achava que a criança poderia causar um desastre. O ancião Fung respondeu que é por isso que ele acha que eles deveriam proceder com mais cautela. Expulsar ele, claro, não é difícil. Mas quais seriam as consequências? Talvez seja essa decisão deles que se torne o gatilho para a destruição da humanidade. O ancião Das disse que não havia absolutamente nenhum sentido em discutir sobre isso, e já que suas opiniões eram diferentes, eles precisariam votar. Todos aqueles que são a favor da expulsão de Ray Tauron, levantem as mãos. O cavaleiro Delbert foi o primeiro a levantar a mão e olhar para os outros com um olhar insatisfeito. Depois dele, o ancião Gibby e o mestre cavaleiro Akiro também levantaram as mãos. Ninguém mais levantou a mão, e o Elder Das disse que, como todos votaram, agora pedia uma demonstração de mãos dos que se opunham à expulsão do rapaz. Após suas palavras, ele mesmo levantou a mão, seguido pelo Elder Fung. Um segundo depois, o Elder Hancock ergueu a mão, seguido pelos cavaleiros Bernadotte, Winford e Kay. O chefe do executivo disse que foram 3 votos sim, 6 não e 2 abstenções. Portanto, rejeita a proposta de expulsão. Enquanto isso, Ray estava relaxando no telhado do dormitório, aproveitando os raios do sol. De repente, ouviu passos e percebeu uma sombra ao seu lado. Scavia se aproximou dele e disse que não o encontrou no dormitório, então pensou que ele poderia estar ali. Ray se sentou e respondeu que só queria ficar sozinho. Scavia perguntou sem jeito. Ele está pensando em Monk, não é? Ray ergueu os olhos para ela e perguntou como adivinhava. Ela não respondeu e disse que nem sabia o que falar. Talvez ele realmente não pense como os outros. Ele próprio não é muito sociável. Ademais, ele não compreende por completo as alegrias e experiências das outras pessoas. Ray caminhou até a beira do telhado e, olhando para longe, respondeu que não importava,
Ele não ligava. Scavia ficou aflita e falou que não era nada disso que ela queria dizer. Ela só queria dizer que, nesse caso, ela percebeu que ele não é uma má pessoa. Ela levou a mão ao peito e falou admirada que toda vez que ela vê que ele tá confuso e bravo, ela quer ajudar ele em alguma coisa, quer que ele confie mais, confie nos amigos. Ray ficou caladinho e pensou: amigos? Um segundo depois, ele chegou rápido perto dela e encostou ela na parede, deixando ela nervosa e sem graça. Ray usou o olho de dragão dele, olhando ela com aquela cara assustadora e falando baixo o nome dela. Percebendo o olho estranho dele, Scavia perdeu toda a sem graça dela e ficou nervosa. Então Ray perguntou: ela tem medo dele? Essa pergunta deixou ela mais nervosa ainda, mas ela logo se acalmou e falou que às vezes ele é assustador. Mas tipo assim, né? Ela não acha que ele é uma má pessoa. Ela sorriu e falou que aquele olho dele é muito bonito, combina com ele. Que ele nunca pense em si mesmo como um monstro. Ao ouvir estas palavras, o olho de dragão de Ray desapareceu e ele pensou: ele não é um monstro? Ele imediatamente se afastou de Scavia e voltou para a beira do telhado, pensando que toda vez que sentia que via toda a verdadeira essência das pessoas, tudo imediatamente mudava. Parece que ele ainda tem um longo caminho a percorrer na compreensão da humanidade. Finalmente a reunião terminou, e Sir Delbert, insatisfeito, saiu à rua, tossiu alto e pensou que tudo aquilo era uma profecia estúpida. Um dia, ele matará este menino. Elder Gibby saiu lentamente atrás dele e chamou o cavaleiro. Sir Delbert imediatamente parou e se virou, perguntando como poderia ajudá-lo. Gibby respondeu que não era nada de especial. Ele se aproximou dele, pôs a mão em seu ombro e disse que sabia, acreditava que cavaleiros deveriam ser de nascimento nobre. Este é um ponto de vista muito interessante, por isso ele observará de perto. Ouvindo o louvor do ancião, o cavaleiro fez uma reverência e disse que entendia. O tempo passou. Um jovem cavaleiro de uniforme branco chegou ao dormitório da academia e, encontrando Scavia nas escadas, pediu desculpas e perguntou: Ray Tarim mora aqui? Ela respondeu confusa, que se ele procurava Ray, este estava no andar de cima. O jovem agradeceu com um sorriso e subiu as escadas, e ela olhou para ele com leve rubor e disse que ficou feliz em ajudar. Ela parou para olhá-lo por trás e pensou: ele parece familiar. Será que ele é da nossa turma? Minutos depois, o jovem subiu ao telhado do albergue, onde Ray tomava sol. Ouvindo passos, ele perguntou: Scavia, por que ela voltou? O jovem, que segurava 2 espadas de madeira, sorriu e disse que parecia que ele estava um pouco diferente da pessoa que tinha imaginado. Ao ouvir uma voz desconhecida, Ray imediatamente se levantou e quis perguntar quem era, mas o jovem respondeu mais rápido à pergunta. Ele se aproximou e disse que o nome dele era Harry. Harry Delbert, aluno do 2º ano. Tendo ouvido o sobrenome, Ray repetiu contrariado e disse que isso significa que ele é parente dele. Harry respondeu que isso era verdade. A pessoa que ele derrotou hoje era seu irmão. Ray perguntou se ele veio se vingar então. Harry negou veementemente e disse que ele entendeu errado. Não era nada disso. Na verdade, ele gostaria de agradecer. Ray perguntou, sem entender: agradecer? Harry riu e disse que saberia que o irmão dele era meio idiota. Pra falar a verdade, as maneiras dele deixam a desejar. Então, era questão de tempo ele perder, e isso seria um bom aprendizado pra ele. Depois de ouvir, Ray se virou e disse que, se era só isso que ele queria dizer, então deixasse ele ir. Harry pediu que ele não se precipitasse. Entregou a espada a ele com um sorriso e disse que, mesmo que não pudesse participar das batalhas de classificação entre os anos, pelo menos deixasse que ele lhe desse uma lição. Afinal, se o irmão mais novo é derrotado, o mais velho simplesmente não pode ficar longe. Ray silenciosamente pegou a espada de suas mãos e perguntou. E isso depois que ele tinha acabado de tagarelar sobre como ele não estava aqui para vingança nenhuma. Harry se afastou dele e pediu-lhe para não falar assim. Ele só quer ver pessoalmente a força daquele que foi capaz de derrotar seu irmão. Eles ficaram a uma distância suficiente um do outro e ele disse que agora vai ver o que pode fazer. Ray se colocou em postura de luta, olhando para seu oponente e pensando que ele geralmente não gosta de tomar a iniciativa. Mas esse sujeito é um caso completamente diferente. Ele avançou sobre ele e ergueu sua espada com o pensamento de que estava abrindo uma exceção para ele. Assim que correu em sua direção, ele desferiu um golpe, mas Harry bloqueou. Continuando a pressionar a espada, Ray encontrou os olhos verdes confiantes de Harry. Isso o deixou um pouco nervoso, e rangendo os dentes, ele pensou: o que há de errado com ele? Percebendo que não conseguia penetrar suas defesas, ele decidiu aumentar a distância entre eles, e Harry disse que estava surpreso por ter tomado a decisão certa.
Tendo recuperado um pouco o fôlego, Ray percebeu que tinha uma sensação estranha. Normalmente, quando ele acerta um golpe tão forte, a espada do oponente quebra. Ele segurou a espada, apontando a lâmina para trás, com o pensamento de que dessa vez tudo era diferente. Se continuassem assim, sua espada iria quebrar primeiro. Harry ergueu o dedo indicador e disse com um sorriso que ele parecia não saber usar Kai. Ray o ignorou e investiu novamente, pensando que se não conseguisse vencer pela força, teria que confiar nas habilidades de um cavaleiro faixa preta. Ele desferiu vários golpes usando técnicas de cavaleiro faixa preta, mas Harry facilmente os rebateu e disse que não era ruim. Em determinado momento, Ray correu para perto dos pés dele e balançou sua espada novamente. Mas Harry desviou desse golpe e perguntou: "É só isso que ele consegue demonstrar?" Vendo que o golpe não surtiu efeito, Ray ficou nervoso e pensou: "Não deu certo?" Nesse exato segundo, Harry balançou a mão e disse que ele deveria olhar mais de perto. A seguir, avançou e desferiu um golpe forte, que Ray tentou segurar, mas não conseguiu. Por causa deste golpe, foi lançado para trás, e deslizando pelas telhas, gritou de dor. Assim que parou, começou a tossir sangue. Ao ver sua condição e corpo trêmulo, Harry suspirou desapontado e disse que estava tudo acabado. Virou-se, indo para a saída do telhado, e disse que bastava para hoje. Ray continuava ainda a tossir, mas antes de Harry sair, apoiou-se na espada e ajudou-se a levantar, pedindo-lhe para esperar. Harry parou imediatamente, e Ray limpou o sangue do rosto e perguntou se ele estava em primeiro lugar no seu segundo ano. Harry virou-se ligeiramente para ele e riu, perguntando se isso era possível. Ele continuou se dirigindo para a saída e finalmente acenou com a mão, dizendo que no segundo ano dele, ele estava em 50º no ranking. Ouvindo essas palavras, Ray ficou muito surpreso, e congelou no lugar, cuidando dele. Antes de sair, Harry o convidou para lutar novamente, quando ele tivesse bom domínio sobre o Kai. Ray olhou para sua mão, e lembrando-se da recente luta, pensou: Kai? Ele poderia se tornar tão forte apenas aprendendo o domínio sobre o Kai? A noite caiu, o céu estava coberto de nuvens escuras, e uma tempestade começou. O ancião Mor estava na alta torre, e discutia com o cavaleiro Winford sobre os cavaleiros desaparecidos na fronteira. Winford virou-se para o mais velho e disse que tinha medo de que eles tivessem problemas não apenas externos, mas também internos. Há rumores de que uma guilda sombria se infiltrou na academia. O ancião que olhava pela janela respondeu que, infelizmente, não se tratava de boatos. Winford pergunta: então eles não deveriam tomar algumas medidas para ao menos preparar os alunos para isso? O Elder Da respondeu que era necessário, mas agora tinham problemas mais urgentes. Raios relampejaram no céu, iluminando a sala escura com um breve clarão, e o ancião se virou para o cavaleiro e disse que ele deveria lhe trazer aquelas 5 crianças. Está na hora de eles saberem sobre sua missão. Neste momento, Ray estava sentado no telhado da estalagem e se concentrando. Ele tentou muitas vezes concentrar o Kai em seu corpo, mas foi completamente mal sucedido. Sentindo as gotas de chuva em seu corpo, Ray abriu os olhos de repente e pensou que tinha começado a chover. Então é suficiente para hoje. Quando ele estava prestes a sair, percebeu de repente em uma das ruas um velho de túnica e várias pessoas escondidas nos telhados. Ray olhou mais de perto e pensou: o que aquelas pessoas estão pensando? Ataque furtivo é péssimo. O velho que caminhava pelo beco nem desconfiava que pessoas mascaradas o esperavam em cada esquina. Ray utilizou o olho do dragão e viu que uma aura roxa estava emanando dessas pessoas. Vendo essa cor, ele percebeu que era uma praga de sombras. Ele puxou seu capuz, tirou seu cinto preto e pensou: será que essas pessoas têm algo a ver com seu pai? Enquanto isso, o velho chegou ao fim do beco e pessoas mascaradas vieram ao seu encontro, dizendo que seu caminho termina aqui. O rosto do ancião Feng estava escondido sob o capuz da capa. Ele não temia a emboscada e disse que parecia que os rumores sobre a infiltração da Guilda das Trevas na academia finalmente eram verdade. O cara da Guilda das Trevas que estava sentado no telhado disse que eles estavam atrasados. A Guilda das Trevas logo dominará toda a Academia Averiana. Ninguém pode impedi-los. Após essas palavras, pulou em cima do ancião e, se virando para ele, perguntou: 4 contra 1. Ele não treina há muito tempo, por isso parece que não será fácil para ele. De repente, a silhueta de Ray passou voando sobre as cabeças dos caras e perguntou: e quanto a 2 contra 4? Ele pousou atrás do velho e sacou sua espada. Ele tirou seu capuz e disse que parecia que ele era um estudante na academia. Ficou feliz por ele também ter decidido participar. O cara da Guilda das Trevas sacou uma lâmina e exclamou: que diabos é isso? O seu companheiro, que estava atrás, disse que não importava.
Eles vão todos morrer do mesmo jeito. O cara disse que ele estava certo. De repente, correntes de poder começaram a emanar do ancião, e ele, abrindo os braços para os lados, disse para Ray que agora, desde que eles tinham acertado tudo, o deixasse ajudá-lo a atrasar esses dois um pouco. Tudo acabará em breve. Os membros da Guilda das Trevas se surpreenderam, e Ray, se virando brevemente e olhando para a força do velho, pensou que esse velho era simplesmente incrível. Dois assassinos da guilda, cujo caminho Ray bloqueava, de repente correram para atacar, e disseram para o mais baixinho morrer. Um deles balançou a lâmina para atacar, mas Ray rapidamente pulou e puxou as pernas para si, pensando que a condição deles era diferente da condição de seu pai. Eles ainda estão conscientes. Enquanto o assassino balançava a lâmina, Ray de repente desapareceu de vista e se viu atrás de um deles, levantando sua espada acima dele. Mas esse cara notou Ray, virou-se bruscamente e defendeu o golpe. Ray teve que recuar, e os caras disseram uns aos outros que este garoto não sabe usar Kai. O parceiro dele suspirou aliviado e disse que entendia. Ele não era um profissional. Ray segurou a espada com os dentes e se perguntou se eles podiam vê-lo claramente. Um dos inimigos avançou para o ataque e perguntou: ele colocou a espada na boca? Que tipo de movimento é esse? O parceiro dele também avançou e exclamou: que diabos importa? Eles precisam lidar com isso rapidamente. Dois inimigos o atacaram imediatamente, mas Ray era mais ágil e desviou facilmente. Ele desviou de um golpe pulando, e assim que pousou, foi atacado novamente, mas desta vez ele se abaixou. Um dos adversários disse que este canalha se movimenta bem. Ele não é fácil de se pegar. Enquanto tentavam acompanhar seus movimentos, Ray rapidamente subiu no telhado, usando os barris abaixo. O rapaz disse ao seu parceiro que deveria segui-lo. Eles não podiam deixá-lo fugir. De repente, houve um rugido de trás, e eles se viraram imediatamente, e viram como um dos seus camaradas caiu no chão e não se mexeu mais. O Elder Feng, que anteriormente parecia um velho inofensivo, de repente apareceu a eles sem seu manto exterior, debaixo do qual seu corpo musculoso estava escondido o tempo todo. Ele pisou em um dos inimigos, jogou o segundo sobre o ombro e, envolto em chamas, disse que os deixasse observar melhor quais eram os talentos daquele menino. Ray e seus inimigos congelaram de choque quando viram as drásticas mudanças no velho. Um dos membros da Guilda das Trevas então perguntou: e agora? Seu parceiro perguntou se ele queria aproveitar isso. Os dois viraram para Ray, e o rapaz disse ao seu parceiro para não entrar em pânico. Primeiro eles se livrariam das coisas pequenas. Depois de ver a força do velho, Ray pensou que parecia que ele estava se preocupando à toa, e agora que tem uma chance, vai arriscar mesmo assim. Tomou uma decisão e partiu rápido para cima, com intenção de atacar seus inimigos. Seus inimigos também atacaram, mas ele novamente saltou sobre eles com destreza e foi parar atrás deles. Um dos membros da Guilda das Trevas soltou um palavrão, e enquanto isso, Ray subiu no muro da casa e ficou pendurado lá. Logo em seguida, empurrou o muro com os pés e saltou em direção aos inimigos, e um deles gritou para o parceiro tomar cuidado. Enquanto Ray estava voando, esse cara lhe acertou com uma lâmina e protegeu o companheiro. Por isso, Ray soltou a espada dos dentes. O cara falou que ele era um pirralho, não deixa ele encher o saco. Ray caiu no chão e viu que a espada foi pro lado. Ficou nervoso e bravo, de saco cheio. Um segundo depois, um inimigo o atacou e falou que ia ver agora como é que ele vai girar. Mas Ray conseguiu se esquivar, e de repente, a voz do velho veio do lado, dizendo que ele deveria agarrá-lo pela mão e puxá-lo na direção dele. Ray ficou momentaneamente surpreso com o conselho, mas logo em seguida, o velho disse para ele se virar e jogá-lo sobre o próprio ombro. Juntando os pensamentos, Ray começou a seguir as instruções e agarrou a mão do inimigo, o que o pegou de surpresa. Após isso, ele girou bruscamente e o jogou sobre si mesmo, fazendo com que voasse de cabeça para baixo. No mesmo momento, o mestre Fung o atacou por trás e apertou a mão em punho, reunindo força nela. Antes que o rapaz tivesse tempo de notá-lo, um forte golpe foi ouvido, fazendo com que correntes de energia se inflamassem na área. Um segundo depois, o membro da Guilda das Trevas foi jogado para trás, e uma forte explosão ocorreu a partir da colisão. Ray, fascinado com a forma como o velho jogava todo mundo ao redor, pensou que ele era muito forte. De repente, do lado, ouviram-se os passos pesados de cavaleiros de armadura, e suas vozes dizendo que precisavam ir rápido. O mestre, virando-se para a voz, disse que parecia que os cavaleiros tinham finalmente chegado. Ouvindo isso, os membros da Guilda das Trevas se apressaram em se esconder, e o Ray percebeu isso. Ele gritou imediatamente que eles estavam fugindo. Estava prestes a seguir eles, mas o velho disse para ele parar e não correr.
Ray obedeceu e parou. E então o sistema de repente anunciou que a recompensa havia sido recebida. Ele desbloqueou a terceira habilidade do sorteio de 1000 mana. Ray ficou muito surpreso, e olhando para a janela do sistema pensou: será que apareceu uma nova habilidade? Enquanto isso, os cavaleiros se aproximaram do ancião que estava carregando os membros sobreviventes da Guilda das Trevas, e perguntaram se ele estava bem. O ancião disse que mais um havia conseguido escapar. Deixem eles ir atrás dele. E que ele está bem. Vai deixar esses caras com eles. Os cavaleiros obedeceram. E depois disso, o comandante deles mandou as duas equipes continuarem a busca. Ele não deve ser permitido a sair da área da academia. Sob o comando do comandante, os cavaleiros que restaram se dirigiram para o beco onde a batalha estava acontecendo. O ancião puxou seu manto e se aproximou de Ray, agradecendo pela sua ajuda. Ele é um estudante muito talentoso. Ray, colocando sua espada atrás das costas, disse sem jeito que estava curioso sobre algo. Por que essas pessoas o atacaram? O ancião respondeu que não havia nada de especial nisso. Ao longo de sua longa vida, ele certamente conheceria muitas pessoas estranhas. Ouvindo isso, Ray achou que parecia verdade, mas ele ainda sentia que ele estava evitando deliberadamente o assunto. O ancião Fung colocou a mão em seu ombro e disse que achava que ele ainda não sabia usar o Kai. Ele esperará até que alcance seu segundo ano e entre para o clube de artes marciais. Ray perguntou: clube de artes marciais? O ancião passou por ele e disse que lhe prometia que ele poderia tirar muito benefício disso. Ray virou-se para ele e pediu que esperasse. Mas naquele exato momento, o ancião se dissolveu em um fluxo de energia que desapareceu no ar. Depois que o velho saiu, Ray finalmente tirou sua máscara e pensou que não conseguia acreditar que havia escapado tão facilmente. Que velho estranho. O tempo passou. Ray voltou para o dormitório, tendo previamente colocado um cinto preto, e assim que entrou, encontrou o cavaleiro Winford. Notando Ray, Sir Winford perguntou se ele havia voltado. Ele estava apenas procurando por ele. O Elder da quer vê-lo. Ray repetiu: Elder da. Ele pensou que não foi descoberto tão rapidamente. Neste momento, o ancião-chefe estava em seu quarto na torre, olhando para a chuva forte que caía lá fora. Houve uma batida na porta e a voz abafada de Winford dizendo que ele os trouxe. O ancião se virou para a porta e convidou-o para entrar. Depois de ouvir a permissão, Winford, que já havia reunido todos os ruivos, disse para eles entrarem. Ray, que estava entre eles, se perguntou como esses caras acabaram todos aqui. Tendo cumprimentado as crianças, o Elder agradeceu-lhes por lhe darem um pouco do seu tempo. Ian coçou a cabeça e disse que eram bem-vindos. Cale até ficou feliz, e disse que ele deve ter alguma tarefa importante para todos eles. Ray perguntou o que deveriam fazer por ele. O ancião riu de suas palavras e disse que os jovens, como sempre, estavam muito impacientes. Ele assegurou que eles só vão se cansar de ouvir as longas explicações de um velho como ele. Então ele será breve. Ele os chamou ali por causa do conteúdo da profecia. Ray cruzou os braços sobre o peito e, erguendo uma sobrancelha confusa, perguntou: uma profecia? O ancião-chefe disse que há 10 anos uma profecia divina foi anunciada. A profecia diz que um menino ruivo salvará a Terra quando ela estiver à beira da devastação completa. Calé sorriu e perguntou: existe a possibilidade de esse menino ser um deles? O ancião disse que eles constantemente enviam cavaleiros em operações de busca. Graças a eles, eles foram capazes de descobrir 10 crianças que correspondiam à descrição da profecia. Ray exclamou surpreso: 10, tantos assim. Calé abriu as mãos para os lados e perguntou: mas não são 5 aqui? Então, onde estão os outros? O ancião respondeu que os outros 5 adolescentes, ao contrário deles, haviam despertado suas habilidades mágicas e agora estudavam na Academia Roland. De repente, Ray lembrou-se do rosto de Aimee e pensou que era a mesma academia onde Aimee estudava. Acontece que ela provavelmente já conhece esses caras. Ele está interessado em como ela está agora. Ian disse que a magia era muito legal. Calé alegremente cerrou os punhos e perguntou rindo: então um deles deve salvar o mundo? Juan coçou o queixo com um sorriso e repetiu: salvar o mundo? Seu irmão gêmeo apenas suspirou. E depois disso, o ancião disse que poderia ser um deles. Poderiam ser todos eles. Então essa foi a razão pela qual ele os chamou todos ali. Há muito tempo, 5 cavaleiros dragões salvaram este continente do desastre. Eles lutaram contra monstros, construíram a Academia Avrian e protegeram as pessoas comuns. Deixaram um legado inestimável. E agora, a tarefa de preservar esse patrimônio recai sobre eles. Claro, isso significa que eles terão que se esforçar muito. No futuro, além de treinamentos básicos e especiais para faixas de cores diferentes, terão que passar por muitos treinamentos adicionais.
Os 5 se tornarão os novos Cavaleiros Dragões da Academia Avrian. Depois de conversar com o Grão-Ancião, deixaram seu quarto, e Huan riu, dizendo que se tornariam salvadores. Seu irmão o seguiu devagar, e disse que ele deveria se acalmar de uma vez. Kael perguntou, qual é a diferença? Os dois não estão felizes? Duo respondeu que nem um pouco. Ray, que caminhava atrás, resolveu se aproximar de Ian e o chamou. Ian perguntou o que era. Nesse ínterim, Kael, ouvindo a resposta de Duo, disse que ele é um cara tão esquisito. Nesse momento, Ray disse a Ian que queria fazer uma pergunta. Seu cabelo é vermelho desde que nasceu? Ian confirmou as palavras de Ray, e ele pensou que ele já estava interessado em Kael e nos outros. Todos eles têm vermelho como cor natural do cabelo, mas ele não. Seu cabelo mudou de preto para vermelho. Não para mencionar se ele deveria ser classificado como um dos chamados Cavaleiros do Dragão. É difícil dizer quanto do que o ancião falou era verdade. Ele provavelmente quis dizer algo um pouquinho diferente. Eles continuaram seu caminho para o dormitório enquanto Winford permaneceu com o ancião. Ele falou prolixamente que realmente não entendia porque ele revelou o conteúdo da profecia para essas crianças agora. Afinal, eles ainda são crianças e têm preocupações suficientes agora mesmo. O ancião que olhava pela janela virou-se para ele e disse que algum conhecimento tem um determinado tempo reservado para que a luz apareça. Ao ouvir essa resposta, Winford cedeu e curvou-se levemente para ele, dizendo que entendia. O tempo passou, o inverno chegou. Desde aquele dia, Ray aprendeu muita informação sobre os Cavaleiros do Dragão. Surpreendentemente, no mundo moderno, dragões são considerados um símbolo do mal e poucas pessoas acreditam que tais criaturas já existiram. Mas há quem acredite que não houve epidemia de sombras no mundo antigo, principalmente porque os dragões eram tidos como os guardiães da Terra. Na maioria das fontes bibliográficas, a história dos Cavaleiros do Dragão conta sobre eles e os mesmos eventos. Mas, de maneiras diferentes, ele já havia conseguido encontrar apenas um livro especial que tinha uma descrição precisa do Cavaleiro do Dragão, seus uniformes, habilidades de combate e até qualidades pessoais. Outra diferença deste livro é a menção à orientação divina. Como escrever livros relacionados a deuses é tabu entre as pessoas. Ele não conseguia encontrar informações mais confiáveis. Ele tinha ouvido apenas um pouco sobre a existência de Deus. Ele vive na capital do reino de Aerol, não muito longe da Academia Roland. Se não fosse a proibição de saída livre da academia, até que ele completasse o treinamento para se tornar cavaleiro, ele teria ido falar com esse Deus agora mesmo. E então, ele teria aprendido com ele por que ele o transformou em homem. O primeiro ano na academia voou, o fim dos treinos pesados e uma temporada de caça movimentada se aproximava. O segundo ano de estudos começa amanhã. Era à noite, quando Ray acordou em sua cama do dormitório por causa do resmungo do vizinho. Lentamente, ele abriu os olhos e percebeu que era a voz de Gary, resmungando algo e dizendo para alguém não se mover. Ray levantou-se da cama e foi até ele, dizendo que estava acordado. Pensou, ele está tendo um pesadelo? De repente, Gary acordou abruptamente e abriu os olhos. Perguntou com medo. É ele, Ray? O que ele está fazendo aqui? Respondeu que acordou por causa dos resmungos dele. Ele está bem. Gary virou-se e, ajeitando o cobertor, respondeu que estava tudo bem. Riu e disse que estava apenas tendo um pesadelo. Deixou-o dormir. É cedo para levantar para a cerimônia de amanhã. Ray foi para sua cama e disse que estava feliz por ele estar bem. Depois o deixou dormir. Parou na cama e, olhando para o amigo, pensou que ele era tão teimoso. O que ele sonhou que o levou a tal estado? Amanhã chegou, saíram, e Ray, olhando os hematomas sob os olhos de Gary, pensou que parecia que esse pesadelo fora realmente assustador. No pátio, encontraram Scavia, que lhes desejou bom dia, e perguntou se já haviam decidido em que clube queriam ingressar. Ray perguntou, clube? Que outro clube? Scavia irritou-se de repente, e mostrando-lhe a lista de clubes, exclamou que ele não ouvia as palestras de jeito nenhum. Todos os alunos do segundo ano da academia devem escolher um clube de interesse no qual passarão por treinamento adicional. Ele olhou a lista e perguntou, ela já decidiu para onde vai? Ela respondeu que tinha decidido ir para o clube de medicina. Gary disse que já tinha decidido. Ele quer ingressar no clube de esgrima. Ray ficou surpreso com a rapidez com que ele respondeu e disse que já havia decidido tudo há muito tempo. Ele, pensativo, ergueu a mão até o queixo e disse que parecia que alguém já o havia aconselhado a ingressar em algum clube. Disseram-lhe para ingressar em algum clube, mas onde ele está? E o clube de artes marciais que ele foi aconselhado a entrar ficava no prédio tradicional mais antigo do subúrbio, todo coberto de teias de aranha. Ray foi procurar um clube
e pensou que o velho estava dizendo que queria que ele se juntasse a algum clube lá. Dança? Luta? Não, um clube de artes marciais. Que coisa é essa, afinal? Ele não quer entrar em clube nenhum, então só vai pro mar. Se der tédio de repente, vai caçar monstros escondido. Do nada, recebeu uma notificação sobre ter ganhado uma nova habilidade, liberando mana. Aí apareceu um novo indicador de volume de mana. Até agora, o indicador de mana estava em 0. Olhando a janela do sistema, Ray achou que depois de ganhar uma habilidade nova, percebeu que não tinha nenhum valor em termos de magia. E não foi surpresa que aí ele não teve reação à magia do despertar. Vai ver que quando ele absorver os cristais dos monstros, a situação vai melhorar. A treta com o Sebastião chamou muita atenção, e ele não podia mais se movimentar tão livremente. Ele olhou para a pulseira no pulso e checou o ranqueamento. Estava em 10º. Ele achou que ainda estava muito alto, ia ter que perder vários combates. Depois de alguns minutinhos andando pela trilha, ele finalmente avistou entre a mata verde um prédio antigo e tradicional, e pensou que aquele lugar era na periferia. Ele se aproximou do prédio, e vendo a inscrição no prédio que era um clube de artes marciais, ele pensou que era ali. Ficou alguns minutos calado, olhando o prédio meio acabado, e nesse silêncio passou um ventinho assobiando. Ray, olhando para aquele prédio na sua frente com uma cara de insatisfeito, falou que aquilo estava de alguma forma demais. Ele abriu a porta meio de lado e, botando a cabeça na fresta, olhou para dentro e perguntou: "Tem alguém aí?" Ele entra. Tendo entrado, ele se viu no pátio e pensou que não tinha ninguém na portaria. Olhando ao redor, ele não viu uma alma e pensou: será que tem mesmo alguém neste salão que saiba artes marciais? Caminhou pela trilha de pedras e, entrando numa das salas, perguntou: há alguém aqui? Percebeu um homem idoso lá dentro e falou que tinha vindo se apresentar no clube de artes marciais. Vendo que o velho não reagia a ele e estava sentado de costas, pensou que ele não o estivesse ouvindo. Além do mais, nem sequer sentia o cheiro dele. Será que ele está morto? Para verificar, resolveu se aproximar do velho e estendeu a palma da mão para tocá-lo. Mas assim que sua palma tocou o ombro do velho, ele o agarrou bruscamente pelo braço e então o jogou por sobre as costas, fazendo com que Ray batesse as costas no chão. O velho, furioso, exclamou: "Quem é? Quem ousou invadir meu domínio?" Ray ficou muito nervoso e, reconhecendo-o como o velho que tinha sido emboscado, disse que tinha ido ao clube de artes marciais. Ele mesmo o tinha mandado vir. Mas Ray não sabia que era o ancião Feng. O velho parou de repente e perguntou surpreso: "Ruivo?" Ele imediatamente soltou Ray e, afagando-o nos ombros, disse com um sorriso que ele era o mesmo estudante que veio em seu auxílio. Ele é um bom menino. Ray, surpreso com a mudança repentina de humor, exclamou: ele ataca a todos os estranhos sem sequer perguntar o que querem dele. Ele já pensou que ia morrer. O ancião deu uma risada e disse que ultimamente tem aparecido muitas pessoas estranhas em volta dele, por isso é difícil não ficar nervoso. Ele está feliz que Ray seguiu seu conselho. Ray vai ser seu primeiro aluno nos últimos anos. Ele apontou para o chão e disse que Ray deveria sentar. Deixe-o sentar no chão com o velho por um tempo. Ray exclamou: primeiro aluno? Então, não havia ninguém aqui antes de mim? Ele se virou para olhar a saída e pensou que esse velho o tinha enganado. Como ele pode escapar dessas lições individuais? O Elder Feng riu e disse que da última vez que o viu, ele nem sabia usar seu próprio Kai. Então, talvez, ele comece seu treinamento desde os fundamentos. Talvez tenha ouvido a expressão de que, quando punhos e espada se encontram, a espada golpeia o punho. Quando o Kai se concentra no punho, a espada quebra. Se ambos estiverem saturados de Kai, então a vitória estará novamente ao lado da espada. Ray, que já havia se sentado ao seu lado enquanto ele falava, disse que não é de se surpreender que as pessoas saiam para outros clubes, porque acontece que não há vantagem no combate corpo a corpo. O velho disse que era porque eles não compreendiam a verdadeira natureza das artes marciais. Ray perguntou contrariado: o senhor está falando sério? Ele não acredita nisso. O Elder Feng sorriu e disse que, quando dominasse sua habilidade, entenderia que as melhores armas eram suas mãos. Ray disse que tinha mais uma pergunta então. Quem exatamente o atacou então? O ancião respondeu que eram pessoas da Guilda Negra. Ray repetiu: Guilda Negra? O Elder Feng disse que ele aprenderia mais informações em seu segundo ano de treinamento. A Guilda das Trevas é uma organização extremista que almeja destruir o reino de Aluri. Antigamente, o líder da guilda foi um membro de alto escalão da Academia Avrian.
Depois que ele foi expulso da academia por alguma razão, ele fundou esta organização. Ray recordou a cor da aura de seu pai e dos membros da guilda, e percebeu que a aura da Guilda das Trevas definitivamente tinha algo a ver com a peste. Talvez com isso ele encontre uma pista do que aconteceu com seu pai. Ele disse claramente que eles parecem ser pessoas bastante perigosas. Por que o perseguem? O ancião se levantou e disse que algumas coisas são melhores guardadas em segredo, mas como ele está em dívida com ele, lhe contaria um pequeno segredo. Ele mostrou os músculos do peito e disse que a razão pela qual eles estavam tão ansiosos para matá-lo era porque ele era Fung, um dos 6 anciãos da Academia Avrian. Ele tirou completamente a roupa exterior e, flexionando os músculos, disse que, apesar de sua idade avançada, ele ainda confiava em seus músculos. Ele chamou Ray de Cavaleiro Dragão e disse que ele deveria mostrar a ele que tipo de coisa ele é. Ray imediatamente se levantou e pensou que parecia que aquele velho estava ciente de suas capacidades. Ele assumiu uma postura de luta e disse que então tentaria. Ele apertou a mão em um punho e se preparou para atacar, pensando que, como ele era um ancião, ele poderia não conter. Depois disso, ele o golpeou com todas as suas forças, fazendo com que fluxos de energia se espalhassem por aí. O ancião ficou surpreso com seu golpe, e Ray ficou nervoso, pensando que ele tinha um corpo tão duro. Ele acertou bem a chapa de aço. O ancião perguntou surpreso: ele acabou de bater, liberando Kai? Ray balançou a mão e respondeu que não era bem assim. De repente, o velho riu, e com os olhos brilhando de admiração, disse que ele estava indo bem. Ele é simplesmente força animal. Ele vê um potencial incrível nele. Assim que ele dominar o Kai, ele transformará imediatamente. Ray olhou para aqueles olhos cheios de admiração e pensou que não parecia que esse Elder era de confiança. O Elder deu um tapinha no ombro dele e falou que eles iam começar a trabalhar. Ouvindo isso, Ray perguntou indignado: quando é que ele tinha concordado em entrar ali? Mas o velho ignorou ele e falou que eles já iam começar. Ray, todo animado, pediu para ele esperar e pensou: será que não tá tarde demais para sair daqui? Depois disso, ele sentou no chão, e o Elder sentou atrás dele e botou a mão na costa dele, falando que o tal Kai é a energia que sai do corpo dele. Desde que nasce, eles vão gerando Kai a cada respirada, e quanto mais forte eles ficam, mais Kai eles conseguem usar. A chave do domínio é começar a fazer o Kai circular. Agora ele ia derramar um pouco do Kai dele no corpo dele. Rei se virou um pouco para ver o que ele ia fazer, e o velho, começando a despejar energia, falou que deixa ele usar essa fonte externa de poder para começar o movimento do Kai interno dele. Que ele não resista e sinta o fluxo dela com todo o coração. De repente, o dragãozinho de fogo percebeu fluxos de energia em volta de Ray, e ele mesmo sentou com os olhos fechados e pensou que essa energia era tão quentinha. Parece que você pode treinar Kai dessa maneira. De repente, ouviu um rugido atrás de si, e quando se virou, viu que o velho tinha desmaiado. Nesse instante, o dragão de fogo soltou um bafo pela boca, porque devorou todinha a energia rapidinho, e depois veio uma notificação de que a habilidade de mana foi ativada. A barra de mana dele tinha enchido completamente, e ele pensou: mas que droga! Por que o sistema saiu agora? Mas o que importava mais para ele agora era que o ancião tinha desmaiado. Ele foi logo sacudindo o velho e perguntando o que tinha acontecido com ele. Deixa ele acordar. Pensava que se ele morresse, não sairia impune tão fácil. E agora? Encostou o ouvido no peito dele e escutou. Depois de alguns segundos, ele suspirou de alívio e achou que aquilo era ótimo. O coração dele estava batendo forte. Ele se afastou do velho e sentiu como se tivesse caído de tão fraco que de repente se sentiu. O que aconteceu afinal? Será que a razão de sua habilidade ter sido ativada, mesmo sem ele usar, foi quando o velho começou a despejar seu chi nele? O sistema involuntariamente absorveu a mana do corpo dele. Ele olhou para a barra de mana novamente e pensou que estava completamente cheia. Será que ele sugou inadvertidamente toda a mana dele? Ele esperou 5 minutos, mas o velho ainda não levantava, e então se perguntou por que ele ainda não tinha acordado. Ele suspirou e disse que mesmo dormindo, o velho não parecia uma boa pessoa. 10 minutos se passaram, o velho ainda estava no chão, e a paciência do rei se esgotou, e ele disse que o velho ainda não ia morrer fácil assim. Em vez de perder tempo com ele, preferia treinar sozinho. Se afastando do velho, ele usou o olho de dragão e achou que aquilo era ótimo. Ele conseguia ver claramente os fluxos de chi. Ele sentou em posição de meditação e, olhando para as correntes que saíam do próprio corpo, pensou que deveria tentar. Ele precisa concentrar o fluxo de Kai com a ajuda de sua consciência. Fechou os olhos para se concentrar e pensou que precisava se concentrar, moldar e preencher o Danshen Kai. Depois disso,
a energia girou ao seu redor numa correnteza poderosa, e então começou a fluir para o fundo de seu abdômen. Sentindo o Dungeon se enchendo, ele percebeu que estava pronto. Agora, ele precisa espalhá-la por todo o seu corpo. Ao tentar, toda a energia se dissipou, e ele abriu os olhos, pensando que assim que o Kai começava a se mover, ele desaparecia. Tentou de novo, mas não funcionou. Decidiu tentar novamente, mas dessa vez se concentrou ainda mais. Fechou os olhos e, imaginando correntes de energia em sua cabeça, começou a espalhá-las por todo o corpo, sem se distrair com nada. Mas não conseguiu de novo. Limpando o suor da testa, ele se perguntou: o que está acontecendo? Por que o fluxo é tão instável? Talvez não seja o bastante. Ele precisa tentar adicionar mais Kai desta vez. Ele se concentrou novamente, e após isso, raios brilhantes de energia brilharam ao redor dele. O suor já tinha começado a escorrer pelo seu rosto, mas ele continuou a despejar mais e mais Kai, não poupando esforços. De repente, ele sentiu algo e abriu os olhos, levemente, pensando: parece que ele está até com um pouquinho de dor. Subitamente, a energia explodiu ainda mais forte, e o grito alto do rei foi ouvido no quarto, com dor. O ancião também acordou com esse grito. Ele virou o olhar para Rei, e assim que viu o que estava acontecendo com ele, imediatamente pulou e correu até ele. Ele colocou a mão em suas costas e exclamou: o que ele está fazendo? Ele não pode se mexer. Ele removeu a mão dele, retirando toda a energia, e gritou que ele deveria parar. Sentindo que a energia estava saindo dele, Rei gritou. E depois disso, o velho acenou com a mão em direção à porta, e liberou um poderoso pedaço de energia na rua, que voou imediatamente para frente com a velocidade da luz, e começou a derrubar tudo em seu caminho. Em determinado momento, esse coágulo de energia colidiu com o prédio e ocorreu uma explosão poderosa que destruiu tudo ao redor. O ancião, empolgado, disse que o Kai retirado dele sozinho tinha um poder destrutivo incrível. Ele quase foi morto. Rei tentou recuperar o fôlego e quis perguntar o que era, mas de repente se sentiu mal e caiu inconsciente no chão. Com o passar do tempo, Rei finalmente começou a ouvir vozes acima dele. Uma voz feminina disse que, a julgar pelos sintomas, parecia uma doença de mana, mas isso era simplesmente impossível. Ele não era um mago. Ouvindo vozes, Rei começou a abrir lentamente os olhos e viu vagamente Scavia e Kaylee à sua frente, discutindo sua saúde. Scavia disse que sua condição física já havia voltado ao normal, então ele deveria abrir os olhos em breve. Assim que percebeu que ele lentamente abria os olhos, ela disse que ele finalmente havia acordado. Kali concordou com ela, e o rei apertou os olhos por causa da luz forte, perguntando onde ele estava. Kala respondeu perguntando: onde mais? No hospital, claro. Rei repetiu: no hospital? Scavia confirmou as palavras dele e disse que eles ficaram chocados quando o idoso trouxe ele aqui correndo. Kali sorriu e disse que até convenceu o reitor a vir examiná-lo pessoalmente. E ele é ótimo. Quando foi que ele conheceu uma pessoa tão influente? Scavia ficou nervosa e pediu para ele ficar quieto. Ele precisava ficar quietinho na enfermaria. Kali pediu desculpas e perguntou: quem era aquele velho para que o próprio reitor viesse correndo? Rei riu nervoso e achou que o barulho do Kali era demais. Scavia disse que o velho ainda estava muito preocupado com ele. Depois que ele examinou ele e disse que não viu nenhum problema sério e que a condição física dele estava se recuperando rápido, ele se acalmou. Rei se perguntou: o velho Fong estava realmente tão preocupado que nem tinha medo de que outros descobrissem sua verdadeira identidade? Ele perguntou: esse é o velho do clube de artes marciais? Cal repetiu baixinho. Rei o interrompeu e perguntou por que ele estava ali. Cal sorriu e disse com um leve rubor que era tudo porque ele tinha se juntado ao clube de medicina. Ele sempre se interessou por medicina. E claro, ele tinha decidido aproveitar a oportunidade. Rei perguntou: ele está falando sério? Enquanto eles discutiam isso, Gary, que também estava ali, espiou por trás da cortina e começou a observá-los, mas ele parecia muito cansado. Ele puxou a cortina e disse para Rei que ele finalmente tinha acordado, mas que estava morrendo com todo aquele barulho. Vendo-o na cama do hospital, Rei perguntou se o alojamento deles tinha se mudado completamente para ali. O que ele está fazendo aqui? Gary deitou-se na cama novamente e, jogando as mãos atrás da cabeça, disse que não era nada, que ele simplesmente não tinha dormido direito e que o treinamento dele tinha acabado com ele. Então, ele tinha entrado para descansar um pouquinho. Cal continuou sentado nas orelhas dele e não o deixou dormir. Kali exclamou que estava tentando descobrir o quão doente estava. Em resposta, Gary exclamou que havia dito que não estava doente. Ray olhou para o amigo com leve surpresa e disse que entendia. Ele pensou:
Então ele também tem seu próprio sonho. Depois de se recuperar, Ray voltou ao clube de artes marciais e, antes que pudesse entrar, perguntou ao velho se ele estava ali. De repente, o ancião correu até ele por trás e o atingiu, dizendo que ele era um idiota. E ainda tinha coragem de voltar ali. Ray gritou de dor e depois esfregou o galo na cabeça que surgiu da pancada e disse que ele não deveria ficar tão zangado. O ancião exclamou: "O que ele sabe? Se ele não estivesse lá ontem, já estaria morto agora." De qualquer forma, ele nunca mais conseguiria usar o Ki. Ray respondeu que sabia que estava errado. Depois disso, o velho se acalmou um pouco e, apontando para o chão, disse que ele deveria sentar. Mas ele não pode negar que está impressionado com o quanto de Kai ele conseguiu reunir no primeiro dia. Ray sentou no tatame e perguntou surpreso: "Isso significa que ele tem talento?" O ancião sentou-se atrás dele e, colocando a mão em suas costas, disse que ele não deveria se lisonjear. Agora ele quer que ele pratique concentrando-se em controlar seu Kai. Pode ser do tamanho de um punho, nem mais, nem menos. E quando ele conseguir, eles passarão para a próxima etapa. Após seu toque, um coágulo de energia apareceu na frente de Ray, e ele, fechando os olhos e se concentrando, pensou que começaria com exercícios simples, como o velho dizia. Dentro de 5 dias, Ray podia usar o Kai para fortalecer qualquer parte de seu corpo. Nos dias seguintes, ele tentou mover o Kai para onde era necessário com o dobro da velocidade. Foi um período difícil, mas foi por isso que ele aprendeu muito. E assim, as aulas adicionais no clube continuaram, e então chegou o dia da expedição. Todos os novos alunos do segundo ano se reuniram no portão sul da Academia Avrian para começar sua expedição de um dia. Lancey e os outros cavaleiros ficaram frente a frente com os alunos e disseram que hoje seria a primeira expedição deles depois de ingressarem no segundo ano. Ele esperava que todos tivessem escutado com atenção todas as suas explicações. Tudo isso pela segurança deles. Callie riu antecipadamente, e Lancey disse: "Havia 3 áreas de caça próximas à academia, que eram seguras o suficiente para a caça livre no segundo ano. Lá, vocês podem obter cristais de monstros para troca ou criação de novas armas. Mas também, existem vários lugares onde os monstros se reproduzem. Então, se eles quiserem ficar vivos, ele os aconselha a serem cautelosos e não irem até lá." Eles começaram a se aprofundar na floresta, e ele disse que hoje, 3 equipes iriam para cada uma dessas áreas, e depois trocariam de lugar. Isso permitiria que eles aprendessem sobre os diferentes tipos de monstros que teriam que enfrentar. Marta olhou para o caderno e falou que: "Informação, esse lugar onde eles estão caçando agora é chamado de Floresta de Insetos." Callie tremeu um pouco e falou odiar insetos. Dan perguntou se algum bichinho ia fazer mal para eles. Ray foi andando atrás com Gary, virou o olhar para ele, e vendo os olhões roxos debaixo dos olhos, pensou que ele ainda não tinha voltado ao normal. De repente, ouviu-se um zumbido lá no céu, e Scavia, percebendo o besouro, falou que ele estava se aproximando. Todo mundo tinha que se preparar. Dan falou para ela sossegar o coração. Era só uma joaninha comum, não era para fazer tempestade em copo d'água. Quando o besouro chegou perto deles, Callie praguejou alto e falou se eles já tinham visto joaninha comum maior que cabeça de gente. Vendo o tamanho do bicho, até Dan tomou um susto. E 1 segundo depois, uma flecha certeira furou o corpo do besouro, que Marta soltou, e Scavia falou que os outros ficassem espertos. Embora os besouros possam parecer fracos, em geral eles se movem em bandos. Assim que ela disse isso, várias outras joaninhas enormes voaram da floresta e a batalha começou. Marta virou-se bruscamente e, soltando uma flecha, alertou os outros sobre o perigo atrás, enquanto Ian brandia seus machados. Callie e Dan lutaram com os insetos do outro lado, e Kylie, agitando sua espada horrorizado, gritou que aquilo era muito nojento. "Deixem-no em paz." Dan atacou e perguntou por que eles eram tão rápidos. Naquele momento, Ray estava um pouco mais afastado do grupo, e vendo o besouro que voava em sua direção, acendeu energia em suas palmas. Scavia viu o inseto e gritou para Ray tomar cuidado. Mas Ray estava confiante em suas habilidades e permaneceu firme no lugar. A energia que pairava em torno de suas mãos tomou a forma de uma mão com garras. Depois disso, Ray avançou bruscamente e, brandindo as mãos, cortou o corpo do besouro com facilidade. Ele se moveu até Dan e Kay e começou a ajudá-los. Ao vê-lo, Kaylee ficou feliz e disse que ele havia aprendido a controlar seu Kai. Ray riu e disse que agora eles iriam ver os resultados de seus treinamentos. Dan tentou não se distrair da batalha e disse que, como eles tinham tempo para mostrar, é melhor usarem as armas deles para o fim a que se destinam. De repente, o grito de Gary veio de algum lugar ao lado. Monk e Ray viraram-se imediatamente para o som e exclamaram: "O que há lá?"
Viram que Gary estava deitado no chão, contorcendo-se de dor, enquanto uma formiga enorme roía sua mão e o arrastava junto com ela. Ian veio imediatamente em socorro e, brandindo um machado, cortou a cabeça da formiga e várias pernas. Ajudou Gary a sentar-se e disse-lhe para aguentar um pouco mais. Vendo o companheiro ferido, Scavia ficou muito preocupada e correu em direção a eles, gritando o nome de Gary. Este olhou para o ferimento e suspirou, dizendo que estava tudo bem. A culpa foi dele, fez todos se preocuparem. Scavia, que já tinha conseguido correr até ele e se sentar, examinou o ferimento e disse que não era muito profundo. Virou-se para Ian e pediu-lhe para ajudá-la a remover a armadura, e ela prestaria os primeiros socorros. Ian respondeu que entendia e pôs mãos à obra. Gary agradeceu e Ray, olhando para o amigo ferido, pensou no que tinha acontecido a ele. Normalmente, ele nem seria tocado por um monstro tão fraco quanto aquela formiga. Além do mais, ele não estava parecido consigo mesmo ultimamente. Teria que descobrir dele o que tinha acontecido quando voltassem. Scavia começou a curar com Kai e o braço de Gary aos poucos começou a melhorar. Dan disse surpreso que ela era bem boa com cura. Eles aprenderam isso no clube de medicina? Kali, tirando um curativo, respondeu que isso era verdade. Kai não somente fortalece o corpo e armas, como também acelera o crescimento celular e pode ser usado para tratar feridas simples. Ray achou que dava a entender que ele não era o único com novas habilidades. Ele precisava se esforçar ainda mais. Após o tratamento, Scavia enfaixou o braço dele e disse que estava pronto. Sentindo-se aliviado, Gary suspirou e agradeceu. Um tempinho se passou. Dan começou a coletar cristais de monstros, e Ray perambulava ao lado dele. Dan pegou o cristal azul e disse que antes do meio-dia de hoje, só conseguiu pegar o cristal de um monstro fraco, então acha que nem tem o suficiente para coletá-lo. Ray perguntou, sem entender, reunindo. Que outra taxa? Dan imediatamente virou um olhar surpreso para ele e perguntou se estava ouvindo as instruções em outro lugar. Guardou o cristal no bolso e disse que 10 dos cristais obtidos nos campos de caça seriam confiscados como uma coleta. Se pegar menos de 10 cristais por saída, então não precisará dar nada. Ray disse que era surpreendente que eles fizessem uma regra como essa. Dan se afastou dele e perguntou como mais. Na opinião dele, a academia ganharia dinheiro? Eles farão isso repetidamente. Ouvindo isso, Ray olhou para Lancey e pensou que eles deveriam descobrir como lidar com isso. Esse Lancey é um osso duro de roer. 10 ou menos, certo? Ele olhou pensativo para o dragão flamejante que voava ao seu lado, que percebendo seu olhar, estremeceu. A noite chegou. O sol começou a descer o horizonte, e os rapazes saíram da floresta, aproximando-se da entrada do campo de treinamento. Lancey postou-se na entrada, segurando um saco aberto nas mãos, onde todos que saíam depositavam cristais. Ray foi o último a sair, e Lancey, contando seus cristais, disse que ele foi o último a sair e com apenas 5 pequenos cristais. Ray deu de ombros e disse que provavelmente teve apenas azar. Lancey disse, descontente, que ele só estava tentando enganá-lo, que ele descarregasse todo o seu equipamento. Ray tirou o cinto, bolsas e armas, e depois a roupa de cima. Lancey começou a checar suas coisas e Ray perguntou, bem, ele checou? Eles realmente não estão lá? Lancey exclamou que isso não era possível. Ele provavelmente os escondeu nas montanhas. Ele já viu muitos assim. Se ele de repente descobrir que está escondendo os cristais, com certeza levará um tapa na cara. Ray se vestiu e, seguindo o resto dos caras, acenou com a mão para ele com um sorriso e disse que não importava o que ele dissesse. Se ele encontrasse alguma coisa, poderia ficar com tudo. Lancey se irritou e gritou que ele não deveria ficar abusado. Seria melhor se ele realmente fosse assim. Se ele o pegasse, estaria com grandes problemas. Ray não levou suas ameaças a sério e respondeu que é claro que sim. Ele se aproximou dos caras e Monk perguntou com um sorriso como ele fazia aquilo. Ele provavelmente conseguia mais do que só cristais de monstrengo pequenos. Em resposta, ele riu e disse que era segredo. O segredo era que há algum tempo, enquanto caçava, Ray percebeu uma coisa. Ele matou o javali e, olhando para a pedra na mão, pensou que depois que ele transferia o cristal do monstrengo para o sistema, o cristal de verdade virava uma pedra comum, que não servia mais para nada. Ray percebeu que, quando matava uma besta mágica, o cristal sempre podia entrar direto no sistema, enquanto os outros tinham que remexer nos restos do monstrengo morto, enquanto Monk recolhia os cristais e se alegrava. Ray não deu ao sistema cristais de dragão para absorver. Para desviar suspeitas de si, ele controlava o sistema para evitar que absorvesse diretamente os cristais enquanto estava com outras pessoas. Aliás, uma vez que os cristais de um monstro entram no sistema,
não podem mais ser removidos. Para ir à loja virtual, ele precisa deixar alguns cristais físicos. Ele tem 5 restantes, e não é obrigado a entregá-los no final do teste. Ele sabia que assim poderia fugir da cobrança. Enquanto seguia os caras, parou brevemente para olhar seu inventário, onde havia 10 cristais de um monstro pequeno, 2 cristais de um médio e um cristal de um monstro superior. Ele só pensava que, durante o último teste, julgasse que o sistema seria ineficaz para a arma já criada, mas não desconfiou que absorveria diretamente o cristal de monstros superiores. Pensando nisso, ele passou por Gary, que estava parado, e pensou que precisava ter mais cuidado no futuro. Se Delbert descobrir isso de repente, nunca o deixará em paz. Ele finalmente notou que Gary estava parado e disse que os outros já haviam ido embora. Estava na hora deles também retornarem. Mas Gary não respondeu e continuou parado. Então Ray perguntou com palavras o que havia acontecido. Ele perdeu alguma coisa? Seu amigo continuou sem lhe dar resposta, e então ele foi até ele e colocou a mão em seu ombro, dizendo seu nome. Gary, como se estivesse sob hipnose, disse que tinha que abrir o portão vermelho. Ray perguntou qual portão vermelho, do que ele estava falando. De repente, Gary sentou-se no chão gritando e cobriu os ouvidos com as mãos, gritando que não queria aquilo. Ele começou a chorar, ainda continuando a gritar, e Ray se sentou ao lado dele e pediu que ele se acalmasse. Enquanto isso, o Monk, que já tinha chegado na academia com os outros, notou o sumiço deles e falou que estava estranho. Cadê aqueles dois? O Dan falou que eles estavam andando atrás mesmo. Cadê que eles foram? O Monk ficou preocupado demais e voltou para dentro da floresta, falando que deixava eles irem, e ele voltava e olhava. A Scavia pediu para ele esperar, falando que era melhor ir junto, mas o Monk respondeu que estava tudo bem. Ele voltava logo. Depois dessas palavras, ele desapareceu na mesma hora e foi procurar. Ele finalmente achou eles e correu até eles, perguntando o que estava pegando neles. O resto já foi embora há muito tempo. O Ray, que estava olhando preocupado pro amigo dele sentado ali do lado da árvore, virou pro Monk e falou que o Gary estava parecendo meio maluquinho. Só fala em... De repente, ele calou a boca quando o Gary começou a falar de novo do portão vermelho e falou pro Ray que precisava ir pro portão vermelho. Essa voz estava chamando ele. O Monk também começou a ficar preocupado e perguntou: Tem portão vermelho? É deste lugar que Gary falava? Esta é a prisão da Academia Avrian. Depois de algum tempo, Ray abriu os olhos e, vendo à sua frente uma enorme esfera espelhada que flutuava na escuridão do breu, pensou: Que tipo de lugar é este? De repente, ouviu-se uma voz neste espaço, dizendo que ele finalmente estava aqui. Ray perguntou: De quem é essa voz? A voz disse que o esperava. Deixe-o encontrá-lo, e ele lhe revelará o segredo. Ray perguntou quem ele era. A esfera, que antes estava vazia, de repente brilhou com uma luz dourada brilhante, e a voz disse que lhe revelaria todos os segredos sobre ele e este mundo. Ray olhou para a esfera e perguntou: Que outros segredos? De repente, um portão vermelho aberto apareceu atrás da esfera, e ela voou para lá. Assim que a esfera estava atrás do portão, ele se fechou com força, e Ray, correndo rapidamente até ele, pediu ao dono da voz para não fugir. Deixe-o esperar. O sonho acabou, e Ray acordou, esticando bruscamente a mão para a frente, tentando segurar o que estava no sonho. Ele pensou: Isso era um sonho? Tão realista? Ele sentou-se na cama, e olhando para Gary, que mesmo dormindo continuava a falar sobre o portão vermelho, pensou que esse era o mesmo portão vermelho. Eles estão sonhando sobre Gary agora? Ele lembrou-se do que aconteceu no dia anterior. Monk sugeriu que Ray levasse o amigo para a baia médica para um exame, e Ray olhou para Gary preocupado e perguntou com o que ele estava sonhando. Gary agarrou a cabeça e respondeu que não se lembrava. Ele não se lembrava de nada. Naquele dia, ele passou pelo portão vermelho e olhou brevemente para ele. E então, todas as noites, ele começou a ter pesadelos que ele não conseguia lembrar quando acordava. Naqueles sonhos, ele experimentou apenas horror total. Ele olhou para os amigos e disse que lhe parecia que havia alguém atrás daqueles portões que o chamava. Esse sentimento está ficando mais forte. Ele acha que deveria ir e verificar. Monk exclamou: Ele é louco? Tem uma prisão lá. É proibido. Se ele entrar lá, será expulso. Gary, que já estava muito cansado de tudo isso, respondeu que sabia, mas não tinha outra escolha. Se as coisas continuarem assim, essa voz na cabeça dele vai matá-lo. Depois de pensar um pouco, o Ray disse que o principal é não ser pego. O Gary ficou meio surpreso, e o Monk olhou para ele e exclamou que não era só expulsão da academia. Se eles não tomarem cuidado, podem morrer fácil.
O Ray perguntou. E daí? Se eles usarem as habilidades deles, eles vão conseguir chegar lá à noite. Ele tá com eles? O Monk ficou exaltado e falou. Ele tá brincando comigo? O Gary pediu pro Ray não irritar o Monk. Ele já agradecia se ele fosse com eles. O Ray disse que sabia fazer uma maquiagem melhor do que qualquer um ali. Pode ser útil pra caramba. O Gary respondeu que tava meio sem graça porque parecia forçar ele a seguir ele. Depois de ouvir eles, o Monk bateu o martelo e falou em voz alta que entendeu. Ele também ia retribuir o último duelo. O Ray riu e falou que era ótimo, então eles combinaram. Vão montar o plano um pouco mais tarde. Lembrando disso tudo, Ray deitou-se na cama novamente e, olhando para o teto, pensou que os portões vermelhos da prisão de Avrian eram os causadores dos pesadelos de Gary. Agora ele também sonha com eles. Será mesmo possível que todos os segredos deste mundo estejam guardados na prisão? O dia seguinte chegou e os rapazes se reuniram no presídio no fim da noite, onde o portão vermelho era vigiado por 2 guardas. 3 sombras piscavam entre os arbustos, mas eles não as perceberam. Ray perguntou, estão todos prontos? Gary confirmou suas palavras, e Monk perguntou se ele tinha certeza de que não seriam notados. Esses guardas parecem muito imponentes. Gary lembrou-se de observá-los mais cedo, e disse que se os guardas fossem cavaleiros faixa preta, então eles definitivamente não entrariam. Mas, depois de fazer algumas observações, ele descobriu que todas as terças-feiras, das 10 até as 11 da noite, eles são substituídos por cavaleiros faixa branca comuns. Essa seria a chance deles. Monk disse que parece que há muito tempo ele está tentando entrar. Então, por que os cavaleiros trocam neste momento específico? Gary respondeu que não sabia. Talvez eles tenham alguma espécie de taxa geral? Ray respondeu que não importava para eles a razão pela qual faziam isso. Ele usou seu olho de dragão e começou a vasculhar todo o edifício. Olhou para o portão e depois para a enorme escadaria na torre que levava a algum lugar para baixo, onde a luz das tochas não chegava. Ray achou que era só breu lá embaixo. Nem mesmo os dragões conseguiam ver o que havia lá exatamente. Devia haver algo muito, muito estranho ali. Além disso, a prisão é subterrânea. Ele franziu a testa e achou um pouco alarmante. Algum tempo se passou, a lua foi coberta por nuvens, e os caras se aproximaram do portão e começaram a vigiar. Outros 2 se aproximaram dos cavaleiros faixa preta e disseram que havia chegado a hora da reunião geral, que eles começariam ali. Gary disse baixinho que finalmente era a hora da troca da guarda. De repente, por detrás dos barris em que estavam escondidos, ouviu-se um farfalhar, e um cavaleiro da faixa escura, desgarrando-se da guarda, parou e espreitou. O seu parceiro perguntou, há alguma coisa aí? Depois de escutar, respondeu que lhe pareceu que sim. 2 cavaleiros abandonaram a guarda, e um deles disse que tinham de se apressar. Os anciões estavam à espera. Monk, que se tinha mantido escondido no lado oposto, e os viu partir, escondeu-se ao virar da esquina. Ray, por seu lado, disse que ainda bem que saíram conforme tinham planeado. Gary disse então que deviam começar. De repente, alguém agarrou-lhe a mão e disse-lhe para esperar. O que é que eles estão aqui a fazer? Ray e Gary viraram-se assustados e ficaram parados no sítio. Mas, para a sua sorte, era Jasmine, uma aluna do 3º ano com faixa preta. Perguntaram-lhe o que estava ela ali a fazer. Ela respondeu que era ela quem devia perguntar-lhes. Estava só a treinar ali perto e depois viu-os a esgueirarem-se. Gary começou a ficar muito preocupado e a resmungar qualquer coisa, sem saber como lhe responder. Jasmine perguntou. Eles não vão entrar lá, né? Gary ficou ainda mais nervosa e disse que ela tinha chegado na hora certa, que eles estavam só planejando uma coisa. De repente, barris e armas caíram do outro lado, e Monk, que tinha dado um jeito nisso, sumiu rápido dobrando a esquina. Os cavaleiros da faixa branca ouviram o barulho e um deles, cansado, perguntou: por que sempre acontece alguma coisa quando eles estão de plantão? O parceiro dele disse para ele parar de reclamar e ajudar. Os 2 se aproximaram dos barris, e o cavaleiro, colocando eles no lugar, disse para o seu parceiro que tinha mandado ele trazer as armas e o material, e agora eles iam ter que arrumar também. O parceiro dele ficou do lado e disse que tinha apertado com força todas as cordas da lona. Talvez tenha sido por causa de uma corda ruim. Ray olhou para os cavaleiros e disse para o Gary que Monk estava a caminho. Eles precisam se apressar. Jasmine exclamou. Trouxeram o Monk para isso? Ela agarrou Gary pelo capuz e perguntou se eles tinham ficado malucos. Será que eles nem lembram o que é esse lugar? É contra as regras da escola, sem contar que é muito perigoso. Gary perguntou pro Ray o que fazer com ela. O rosto de Ray escureceu de repente e ele pediu desculpas a Jasmine, dizendo que agora que ela os havia avistado, eles teriam que fazer isso. Ela ficou preocupada e perguntou se ele estava tentando silenciá-la. Eles são colegas de classe, deveriam ajudar uns aos outros. Como ele poderia? De repente, Gary acertou-a com a palma da mão por trás, e ela perdeu a consciência.
Depois disso, ele disse que ela falava muito e que simplesmente não tinha outra escolha. Talvez eles a deixassem ali? Ray a jogou sobre o ombro e disse que se ela acordasse de repente e contasse tudo, eles teriam grandes problemas. Eles teriam que arrastá-la para dentro, então precisavam começar logo. Enquanto os guardas colocavam os barris no lugar, Ray e Gary se aproximaram de Monk, que estava mexendo na fechadura, e disseram que voltariam em breve. Ele ainda não abriu? Monk mexeu a chave mestra e disse que ele deveria ter um pouquinho mais de paciência e não apressá-lo. De repente, algo estalou dentro do mecanismo, e ele disse que estava tudo pronto. Eles abriram o portão um pouquinho e entraram rápido, e um dos cavaleiros logo disse que ele tinha pedido para amarrar mais forte dessa vez. Se tivesse arrumado com mais cuidado, não teria caído assim com facilidade. O parceiro dele disse que ele não tinha culpa. Deve ser a corda mesmo, fraquinha. Amanhã ele vai pedir outras novas. O portão vermelho finalmente bateu e eles ficaram por dentro. Enquanto isso, numa colina ali pertinho, um subordinado do ancião Gibby com armadura de cavaleiro de cinturão escuro tinha ficado olhando eles o tempo todo. Ele sorriu e falou: "Dessa vez, eu mesmo fui para a morte certa." Ele colocou o capacete e disse, com um sorriso de canto de boca: "O Lord Gibby vai ficar satisfeito." No mesmo tempo, eles já estavam dentro do presídio. Um deles falou que finalmente tinham entrado, mas não tinha uma única janela. Gary acendeu o cristal e disse que ainda bem que tinha trazido uma pedra de iluminação. O cristal iluminou tudo em volta e Monk tirou o capuz, mas o olhar dele parou de uma vez no Ray. Ele notou Jasmine ao seu lado e perguntou animado: "Essa é a Jasmine? O que ela está fazendo aqui?" Ele nem notou ela de imediato. Gary respondeu que ela viu eles, então eles precisaram levá-la. Monk exclamou: "Ele deu um golpe nela?" Jasmine começou a recobrar a consciência e suspirou fundo, abrindo os olhos lentamente. Gary estendeu a mão para ela e perguntou se ela estava bem. Jasmine, indignada, exclamou que ele teve a coragem de nocautear a mais velha. Ela vai entregar todos eles. Gary, temeroso, disse o nome dela e pediu que ela escutasse ele. Eles realmente não tinham outra escolha. Ray, calmamente disse que ela poderia denunciá-los, mas eles já estavam lá, então ela pode gritar o quanto quiser. Mas os guardas notariam, e todos eles seriam expulsos da academia. Jasmine percebeu que agora ela estava na mesma situação que eles, e ficou calada, sem palavras para responder. Monk chamou Ray, incomodado, e pediu para ele não exagerar a situação. Que ela não ouça eles. O Ray suspirou e foi para as escadas. O Gary falou que eles já tinham vindo até ali, então era melhor darem uma olhada ao redor e saírem logo. Eles não se perguntam o que tem nessa prisão? A Jasmine, que ainda estava chateada, cuidou do Ray e então pegou a pedra brilhante das mãos do Gary e falou que eles deviam saber que ela não estava nem aí se eles se encrencassem por isso. O Gary fechou os olhos e falou que claro que estava. Eles iam se cuidar muito bem. A Jasmine foi na frente e falou que ela era mais velha, então ia liderar eles. Todo mundo tinha que obedecê-la. Eles entenderam tudo? O Gary respondeu que entendeu, e depois disso, a Jasmine levou todo mundo pelas escadas. O Monk falou que parecia que não tinha ninguém ali. Era uma prisão, mas não tinha presos. O Gary falou que ele não sabia. Não se sabe nada sobre isso. Ele nunca tinha ouvido falar de presos sendo transferidos para lá. Ele nem sabe por que essa prisão era tão vigiada. De repente, Jasmine tossiu, chamando a atenção, e disse que acha que eles ouviram falar desse lugar e se infiltraram aqui, para descobrir o que estava acontecendo de verdade. Ray ficou interessado e perguntou se ela tinha ouvido algum boato. Ela confirmou e disse que este lugar se chama Prisão de Avrian. Dizem que não tem prisioneiro nenhum de verdade lá. Alguns dizem que a academia chama o lugar de prisão para esconder o que não quer mostrar. E quando sair, vai ser um choque enorme. Ray disse que eles não sabem o que está acontecendo de verdade aqui. Jasmine olhou para ele insatisfeita e disse que no fim das contas, era só uma história, uma lenda. Ninguém nunca tinha entrado lá, só talvez os 3 cavaleiros ou o 6º ancião. De repente, um vento forte correu do fundo da torre, trazendo fumaça verde quase imperceptível. Por causa do vento, os cabelos de Jasmine se levantaram e ela disse que tem um vento danado ali. Os outros taparam o nariz e disseram que fedia muito. Ray ficou desconfiado e, olhando para o fundo da torre, achou que vinha algum barulho dali. Monge virou-se e disse que, como tinham chegado até ali, o melhor seria voltar. Ele não quer ir mais adiante. Jasmine, que tinha medo desse vento forte tão incomum, riu nervosa e disse que era uma boa proposta. Gary continuou descendo e disse que não se importava. Deveriam descer todos juntos. Entretanto, todos continuaram descendo juntos,
e depois de algum tempo, finalmente deixaram as escadas. Um deles disse que finalmente haviam chegado ao fundo do poço. Pararam, e olhando para a enorme porta à sua frente perguntaram: "Tem outra porta aqui?" Monge ergueu a cabeça para apreciar o tamanho da porta, e disse que era tão grande. Jasmine aproximou-se e perguntou do que aquela porta era feita. Parecia tão velha. Gary acendeu o Kai nas palmas das mãos e perguntou: "Que diferença faz? Precisam abrir aquilo logo." Ele tocou a porta com as duas mãos e começou a apertar, tentando abri-la, mas não conseguiu. Monk começou a ficar nervoso e disse que não achava uma boa ideia. Gary não queria desistir e gritou que não deveria ficar ali parado feito um poste, mas preferia ajudar. Monk e Jasmine correram para ajudar, e Gary, contando até 3, disse para eles empurrarem. Eles tentaram empurrar ao mesmo tempo, mas não conseguiram, e Jasmine disse que achava que ele poderia lidar bem com aquilo sozinho. Se ele não tem certeza do que fazer, talvez desista dessa ideia. Nesse momento, Ray usou o olho de dragão e tentou ver o que tinha atrás da porta. Mas essa porta não permitia que ele visse nada. Ele pensou que, mesmo com o olho de dragão, ele ainda não conseguia ver o que estava lá dentro. Este lugar devia estar encantado com magia de alto nível, ou algum escudo especial tinha sido colocado. Eles tentaram abrir a porta mais algumas vezes, e então, Jasmine disse que era simplesmente impossível destrancar. Era como se ela estivesse bem trancada. Monk enxugou o suor do rosto, respirando com dificuldade, e disse que eles precisavam voltar. Deve haver algo muito importante atrás dessa porta. Gary continuou a empurrar a porta e disse para eles pararem. Ele não estava voltando. Ele chamou Ray e disse que tinha que ajudá-lo. Ouvindo seu nome, Ray correu para ele e tocou a porta com a palma da mão. Uma janela do sistema apareceu na sua frente com uma pergunta. Ele quer destrancar a porta? Ray pensou. Isso é possível? Ele concordou, e os mecanismos dentro da porta imediatamente entraram em ação. A enorme porta se abriu na frente dos rapazes e Gary exclamou: "Ela abriu assim mesmo?" Monk perguntou para Ray o que ele fez. Ele deu de ombros e respondeu que não sabia. Ele apenas tocou e a porta abriu. A engrenagem se move para dentro com um som característico. E o cristal mágico ilumina só uma parte do que está bem na frente dos seus olhos, então é quase impossível para eles verem o que tem lá dentro. Gary, olhando para a escuridão total à sua frente, pensou por um momento e então confiantemente disse para os outros irem. Monk também estava nervoso, mas ainda concordou. O medo do desconhecido se apoderou de todo o grupo no mesmo instante, mas eles continuaram a andar. Enquanto andavam para frente e iluminavam seu caminho com uma única fonte fraca de luz, Monk olhava apreensivo ao redor. De repente, houve um estalo agudo que ecoou por todo o salão escuro. Jasmine abraçou Ray de medo, e ele pediu que ela o soltasse, e Monk se sobressaltou e perguntou o que era aquele barulho. Gary, que também parecia assustado, respondeu que era ele. Ele tinha acabado de pisar em algo. Ele se agachou e estendeu a mão com o cristal para a frente e viu uma enorme caveira, que ele tinha pisado. Monk perguntou empolgado: "É uma caveira?" Gary olhou para os ossos e disse que provavelmente era de algum tipo de animal. "Parece um dragão? Mas não tem chifres." Monk achou incrível. "Mas como o dragão morreu?" Jasmine sugeriu que talvez tivessem sido os cavaleiros. Ray suspirou e pensou que dragões não morrem tão facilmente. Eles continuaram seu caminho, e vendo a curva, Ray disse que parecia que estavam se aproximando de seu objetivo. Jasmine falou que já poderiam sair. Eles contornaram a esquina, e Gary pediu para os outros olharem. "É tão espaçoso aqui." À frente, viram várias celas embutidas nas rochas. Jasmine falou que eram alguns tipos de celas. Monk complementou que há muitos delas ali, como um ninho de mosquitos. Algumas barras da gaiola estavam amassadas ou até mesmo completamente quebradas. Ray disse que estava completamente vazio por dentro. Monk foi até uma das gaiolas e, vendo as grades quebradas, disse que ficou mais preocupado porque parecia que os ocupantes tinham escapado. Bom, como já tinham vasculhado tudo ali, talvez fosse a hora de voltarem. Jasmine concordou e disse que se as lutas de monstros acontecessem mesmo ali, então o dono daquele lugar não era uma pessoa comum. Gary se manteve calado, e Jasmine disse que se todos eles tivessem escapado, ficava ainda mais perigoso ali. Ray concordou com eles, cruzou os braços sobre o peito, virou-se para Gary e disse que já tinham ido longe o bastante. Precisavam voltar antes que a guarda trocasse. Gary, que sentia algo distante, começou a caminhar para frente e disse a Ray que não entendia. Desceu, deslizou pela encosta e falou que para chegar ao fundo da verdade só precisavam ir um pouco mais para frente. Ray começou a se preocupar com o amigo e correu atrás dele, gritando para que não fosse mais longe.
Quando Gary continuou caminhando para frente, ele disse que ouvia uma voz chamando. Essa voz vem de lá. Ele entrou na jaula, onde as barras já estavam quebradas, e Ray correu atrás dele e pediu que parasse. Outros também o seguiram, e Ray gritou que ele estava delirando. De repente, uma forte corrente de vento correu em direção a eles, junto com um mau cheiro. Monk exclamou, "O que é isso?" Da direção para onde Gary foi, veio um rugido, e Ray levou um susto por um instante. No momento seguinte, uma força desconhecida jogou Gary para trás, e ele bateu as costas contra uma pedra. Monk chamou preocupado e correu para ajudar. Enquanto os outros cuidavam de Gary, Ray levantou-se e desembainhou sua espada, achando que era uma aura maligna. Em uma enorme gaiola à frente, ele viu a silhueta de um enorme monstro com chifres vindo em sua direção.